Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você recebeu uma notificação no YouTube para assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje a parada vai ser muito braba, porque a gente vai falar de maçonaria, mas a gente vai falar do que está além da maçonaria. Hoje a gente vai falar literalmente dos Illuminati, de toda aquela parada que está acima dos 3 primeiros graus. Então, para você que é leigo, às vezes você fala assim, maçonaria, né? Aqueles caras de terno e tal. Mas o que você não sabe é que lá dentro, depois que você entra, depois que você chega ao grau de mestre, ainda existe um universo de outros graus e currículos e ordens e um monte de coisa dentro disso daí. E para falar desse assunto, né? Antes de mais nada, eu sempre desculpo que agora eu não estou mais sozinho. Por sorte, a gente se juntou aqui. Robson Belli, como é que você está direto do Japão? Seja bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Vamos começar hoje a falar de muita coisa interessante aí a respeito de ordens secretas. Aí, ó, eu estou vendo que o Thales chegou aqui também, eu já vou dar o para ele vai entrar também, então, mas enquanto isso, Ulisses, direto das ordens enoquianas, também nosso irmão, como é que você está? Salve Marcelo, salve pessoal. É hoje que nós vamos descobrir aonde que aparece o Bafomé na maçonaria, né? É isso aí. E também, direto do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. Estou aqui para aprender e para confundir. Belezinha. E aí temos o Thales, cadê ele? Ele está sem microfone ainda. Representando a Eclésia Babylon, que fez essa ponte com a gente. Então eu já vou te apresentar o irmão Felipe Eduardo de Paulo, especializado em todas as ordens. O cara é grau 33, assim, tipo, pega tudo que a gente tá, soma aqui eu, o Thiago, tá? Não chega perto do cara. Eu cheguei até o grau 18, fui derrotado pela pandemia, eu já deveria estar trilhando mais. As ordens de aperfeiçoamento maçônico, eu adoro elas, eu fiz todas junto com o Vagnão, quando ele trouxe essa parada para cá. E, putz, o Felipe detona a gente em tudo. Então, seja muito bem-vindo, irmão. Como é que você está? Deb, cara, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Estou aqui do Rio, vai ser... É muito bacana, né, Deb? Ainda que seja, obviamente, um evento não só para maçons, a ideia aqui é tirar um pouco desse mistério que às vezes até atrapalha do que funciona, mas também, né, o grosso acaba sendo uma informação de qualidade, né, para o irmão entender, né, para onde ele pode ir, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver quando começar realmente aí a tocar o barco, né? Que tem algumas perguntas importantes, né? Você vê que tem uma galera aqui que, pô, às vezes o cara tem um profundo conhecimento, sei lá, de templarismo. Então tem ritos que vão estar mais próximos desse gosto pessoal. E o irmão acaba também ficando alijado até ele entender tudo isso aí. Como você bem falou, né? Tem informação para caramba, tem várias opções. Então vamos tentar aí ao final desse bate-papo nosso ter pelo menos um fio da meada aí para conseguir puxar e a gente tem um pouco de noção do que acontece, né? Maravilhoso. Mas já que você já conhece aqui o podcast, a nossa primeira pergunta é como é que você chegou nisso tudo, né? Então, a gente começa, né? Era pequenininho, ia na missa, né? Pegava lá o vinho do padre e tal, e aí cresceu, fez 21 anos, vende a alma com o Bafomé, entra na loja, né? A loja é para a gente vender a alma para o Bafomé. E aí depois de décadas, o cara, grau 33, então, como é que foi isso daí? Por que você escolheu esse caminho? Então, Marcelo, voltando lá do início, né, cara? Berço normal de todo brasileiro, né? Aquele católico que bota uma vela preta de vez em quando. Vim de família católica, assim, a família relativamente padrão. Meu pai, assim, tinha aquele católico meio, né, bota uma velinha lá no espiritismo, né? Às vezes flertava com umbanda. Então, assim, vindo um seio de uma religiosidade bem interessante, mas nada muito fora do padrão. E meu pai foi maçom, meu avô foi maçom, meu bisavô foi maçom. Era um negócio de família, né? Eu brinco que eu não fui demolei por uma falta de tempo, né? Porque eu acabei virando escoteiro e, assim, o sábado já estava ocupado lá no grupo e eu brinco também que pelo menos no escoteiro tem meninos e meninas, né? No demolei só tem meninos, então era bem mais agradável, né, ser escoteiro. Mas acabei ajudando a ordem demolei depois já como maçom. E aí, cara, foi normal, né, cara? Aquele negócio de você ver teu pai em casa, aquele monte de tranqueira, né? Você não sabe se aquilo ali é medalha importante, se é um camarim, tu vê uma porrada de livrinho de capa preta, e aí começou a surgir, obviamente, uma curiosidade, né? Acho que o cara que fala, quero ser maçom e não sou curioso, né?
Eu não consigo entender, acho que a curiosidade, ela sim é um baita ânimo para qualquer coisa, e acho que, desde que ela seja bem balizada, é o que todo mundo chega, né? Seria até demagogia falar que o cara entra na maçonaria sem ter um mínimo de curiosidade, de tentar descobrir o que acontece ali. Aí, cara, botei lá na proposta, né, com todo mundo que passou pelo inferno da tal da diligência, da sabatina, aí botei a proposta, geralmente você demora 6 meses aí para a galera que não conhece, né, é um processo da sua indicação por um padrinho até você ser iniciado na maçonaria, geralmente demora 6 meses. De sacanagem, o meu demorou 1 ano. Né? Então, assim, meu pai, assim, só para não dar o braço a torcer, né, empurrou, foi levando literalmente com a barriga para travar o processo o máximo, e eu fui iniciado mais ou menos quando eu tinha uns 22. Então, eu não fui com 21. Eu podia ter sido iniciado com 18, né, mas aí meu pai foi me travando. E aí o processo foi engraçado, né? Você falou do Wagner, né? Eu entrei muito novo na maçonaria, né? E acabei, obviamente, terminando ali meu final de amadurecimento como jovem adulto dentro de loja. Então, assim, era o cara que carregava a caixa, era quase o estagiário da parada. E aí fui crescendo, né? Acabei tendo um perfil muito diferente da minha família. Minha família era bem do rito escocês antigo aceito. Eu comecei a ver outras coisas e aí fui deslanchando. Mas, cara, só para você ter uma ideia aí, eu gosto quando você fala essa parte da missa, né? Eu vi que você já tinha brincado com isso em outras situações aqui do canal. E aí foi um fato que me marcou muito, né? E acho que tem muito a ver com a minha caminhada. Minha mãe é católica, assim, daquela bem carola mesmo. Só que a minha mãe é divorciada, né? Ela veio para um casamento com meu pai já divorciado. E aí ela sempre falou comigo, não comungo mais, porque em tese, né, lá os dogmas da Igreja Católica, ela não pode mais. Isso foi uma coisa que sempre me tocou muito, né, cara? E meu pai, ele estudou meu pai também é formado em direito como eu, né? Eu sou advogado, ele também era. E aí sempre tinha um Código de Direito Canônico, tá até ali na biblioteca. E aí tinha lá explicando da proibição, né, de você estar em pecado quando você é católico e está dentro da maçonaria. Isso foi uma coisa que sempre me tocou muito, né? Minha mãe sempre falou, olha, você tem que escolher o que você quer. Você quer ser católico como eu infelizmente assim, não posso mais comungar porque meu casamento não deu certo, isso e aquilo. E ela sempre me explicou isso. Falei, se for fazer alguma coisa envolvendo espiritualidade, envolvendo, no caso, maçonaria, que é um caminho de autoconhecimento, que você faça isso de maneira muito concisa, muito séria. Né? Então foi muito difícil no início, você sabe melhor do que eu, né, Dedé? Assim, a maçonaria ela tem uma rejeição natural, né, com quem é muito novo, por conta da fileira ser um pouco mais velha, né, nossa membresia ela é de uma idade mais avançada, a gente viu a dificuldade que a gente está vivendo agora nessa reta final, se tudo der certo, de pandemia, né, assim, E aí foi indo, eu comecei os meus primeiros apontamentos, né, como grande oficial, né, assim, eu fui venerável relativamente cedo, fui venerável que é o cargo de presidência de loja, né, que é seu primeiro cargo eleito efetivamente, né, eu fui mais ou menos uns 5 anos já de iniciado, então era novo, tinha, sei lá, 26 para 27, e aí, sim, eu continuo indo na minha loja simbólica, mas abri um portal, né, eu tinha uma facilidade com idioma, né, no escoteiro eu também viajava muito para fora, e aí comecei a ter esse contato com a maçonaria internacional, acabei me apaixonando por uma série de graus ingleses e ordens menores que estava vindo para o Brasil, e aí acabei ficando nessa e fui fazendo, como todo mundo fala, né? Fui fazendo carreira, né? As primeiras nomeações, e aí vida que segue, aí estamos aí até hoje, né, cara? E é fascinante, né, cara? Essas ordens, principalmente as ordens de aperfeiçoamento, é uma coisa maravilhosa. E tem muito irmão que assiste a gente, escuta a gente, e eles acham que às vezes eles param lá no grau de mestre, e aí o cara fica lá, às vezes 30 anos na maçonaria, parado e fala, é só isso. Cara, e tem tanta coisa maravilhosa, por isso que eu te agradecer de coração de ter disponibilizado um tempo aqui para explicar, porque eu acho que isso vai abrir o olho de muito maçom, cara. Tem muita coisa legal para estudar depois. Pô, Felipe, você trouxe um PowerPoint, fica à vontade, cara, o canal é teu. Vou jogar aqui, Marcelo. Vamos lá. Foi. Todo mundo vendo aí? Isso aí. Boa. Então, pessoal, assim, a ideia é a gente gastar um tempo aqui, porque eu prefiro desenhar as coisas, né? Mesmo sendo advogado, acho que vale a pena. É tanta informação que vocês vão ver, a gente vai tentar fazer isso de uma maneira bem divertida. Fiquem à vontade, o pessoal que está aí na escuta, né? Vendo, se quiser mandar uma mensagem, tenho certeza que depois o Deodeb vai colocar lá meus contatos, cara. Se você é maçom, se você não é, fique à vontade para me mandar e-mail. Assim, a ideia é justamente, a maçonaria há muitos anos deixa de ser secreta, e a gente fala hoje que ela no máximo é discreta. Né? E a gente tem hoje sim uma grande preocupação de atrair as melhores pessoas possíveis para esse convívio, seja para evitar coisas como eu e o Marcelo a gente vê aí, né?
absolutamente clandestinas, que é um estelionato, iniciação pela internet, e a forma da pessoa que está chegando, está se aproximando da maçonaria evitar isso, porque, assim, para uma pessoa leiga, ela não consegue perceber o que é bom, ruim, certo e errado. A forma disso é ter informação de qualidade. Então, cara, que vocês quiserem aí de contato meu, Instagram, parte de e-mail, telefone, a gente está sempre à disposição. Me apresentar formalmente aí, né? Eu sou membro da Grande Loja do Rio de Janeiro, né? Sou atualmente membro da comissão da Grande Loja eleito para a área internacional, que é a Relações Exteriores. Sou oficial, grande oficial em todas as ordens inglesas que existe aqui no Brasil, e tenho aí uma boa experiência também na parte de produção de artigo, né? Fiz uma pós-graduação em História da Maçonaria, fiz um curso de extensão aqui na UERJ do Rio, e aí acabei me filiando ao que vocês veem, essa sopa de letrinha por aí. A ideia hoje, pessoal, como a gente estava conversando nesse bate-papo, é entender o que tem depois do grau 3, né, que é o famoso grau de mestre maçom, né, o que é o tal do grau 33, quais são as opções que a gente tem, e a melhor forma de começar isso, pelo menos a forma mais organizada que eu vejo, é trazendo essas várias figurinhas que a gente tem aqui. O Brasil, pessoal, novamente, não é só um celeiro, é um lugar abençoado para algumas coisas, né? Para outras a gente sabe que tem algumas dificuldades aí, né? Mas em termos de maçonaria a gente não teve nenhum efeito de guerra continental, nossa. Então vários ritos, né, eles ficaram preservados. Aí você vai me perguntar assim, pô, Felipe, o que é rito? E aí, obviamente, sendo advogado e todo mundo aqui declara imposto de renda, né, eu gosto de brincar com rito e ritual, né? O que acontece, né? O rito é como se fosse o Código Tributário Nacional. Quem aqui já leu o Código Tributário Nacional? Ninguém, né? A não ser um advogado ou um contador vai ter lido aquela traça. Mas todo mundo viu as instruções normativas, né? Que é como você preenche o Carnê-Leão, lá agora que a gente tem os aplicativos nossos, que são bem mais fáceis, né, do meu imposto. Então, o ritual, ele é como se fosse um guia, um manualzinho, né? Então, a gente fala de rito escocês antiga receita. A gente fala, no rito escocês antiga receita, no mínimo você tem 34 rituais, né? 33, um para cada grau, mais um ritual, pelo menos, de instalação lá, para o cara que foi eleito para a loja dele. Então, é importante entender isso. Tá? O rito, ele é muito maior, ele é como se fosse uma tradição, né, para a gente tentar deixar isso num vocabulário mais preciso e também mais acessível, né? Então, por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, que é o mais famoso, a gente teve a questão do Dan Brown, né, que tem os 33 graus, ele é um rito que foi basicamente ajustado e conformado nos Estados Unidos, né, por um cara genial chamado Albert Pike, né, que montou o rito com uma série de conhecimentos. Então, você vai ter, né, a lenda de Salomão, como é que foi construído o templo nos primeiros graus, depois ele começa a migrar até mesmo para uma questão muito próxima de um esoterismo Rosa Cruz, e ele vai tentando condensar nesses 33 graus deles boa parte do conhecimento humano produzido, né, desde gregos até a questão, né, pré-dilúvio. Então, eu brinco que você não sai um ser humano melhor quando você chega no 33, pelo menos você sai um ser humano bem informado, né? Você sai lá minimamente culto, sabendo quem era o pré-socrático, o que era Grécia Antiga, e aí você consegue entender ordem de cavalarias, o que foi uma cruzada, né? Você tem uma pincelada lá com os principais avatares, né, do Oriente. Isso é um dos ritos. E aí outros ritos, como a gente vai ver agora, não tem nem alto grau, ele termina no grau 3, e a gente precisa entender isso bem, né? A maçonaria, como a gente conhece, como a gente coloca para frente, ela é basicamente composta de 3 graus, né? Que são os graus, um grau de aproximação, que é quando você é iniciado, né, que é o famoso aprendiz maçom. Geralmente, para a galera que gosta, tem essa curiosidade, você passa um ano ali, né, correndo atrás, vem um grau muito bacana, que é o grau 2, chamado de companheiro, e ele geralmente é um grau negligenciado, mas a gente não vai entrar nessa discussão, mas é um grau, para quem gosta muito de esoterismo e vem, principalmente no rito escocês, que é o principal rito feito no Brasil, ele tem muita coisa bacana, mas de alguma maneira ele é aquela ansiedade de você chegar no grau de mestre maçom, ele te coloca num movimento que você acaba não aproveitando tanto. Ele geralmente vai durar uns 6 meses ali, às vezes 8, e aí você chega ao grau de mestre maçom, que é onde a gente diz que você está na sua plena potencialidade, né, como maçom. Isso é engraçado, né, porque no Brasil isso demora um tempo considerável. Nos Estados Unidos você vai a mestre maçom em menos de um mês, dependendo da jurisdição. E lá você só é maçom basicamente quando você é mestre. As reuniões acontecem em grau 3, né? Aqui no Brasil elas geralmente vão acontecer em grau 1. Só que o que a gente fala quando é plena potencialidade, a gente fala de uma coisa importante, é quando você tem os direitos políticos dentro daquela associação. Então você pode votar, pode ser votado, mas a história não acaba ali. Tá?
Isso é importante deixar claro, né, para as pessoas entenderem que as alegorias, o que é a maçonaria, na verdade, né? A maçonaria é um sistema de moral ilustrado por alegorias. Então, meu pai falava uma frase que era muito bacana: se você chegar aqui e se deparar com algo muito novo, é sinal que a sindicância não deu muito certo. Se você é um bom cidadão, se você, assim, não vamos usar esse maldito termo aí de cidadão de bem, né, cara? Se você é um cara, pô, super alinhado, tá, um pai de família, pô, um cara que bota a sua comunidade para frente, você vai chegar nessa associação e vai ter reflexões, mas nada pode ser muito novo do que isso. Né? É aquela coisa que a gente fala, né, cara? Não sacaneia ninguém, né? Não tenta passar a perna nos outros, cumpra a sua palavra. Tudo que sua mãe e seu pai falavam, né, você vai ver de maneira alegórica ali dentro, levando a um nível de conhecimento, de reflexão, claro que muito maiores e muito mais estruturado. Mas se você se depara com algo novo, algo está estranho. Então, o que acontece? Cada rito, né, ele é um momento na história, a gente vai ver rapidinho eles agora, que mostra isso. Mostra exatamente como era, né, aquela comunidade, e a gente vai ver isso, né, em alguns aqui, trabalhava aquelas lendas. E é só isso, tá, gente? Então, no final do programa, vamos falar assim, no final do currículo, eles tendem a ficar muito próximos uns dos outros. A forma como é passado isso é que, às vezes, tem o seu detalhamento. O Brasil, ele é o lugar no mundo que tem mais rito trabalhando ao mesmo tempo. Você vai na Inglaterra, lá não tem um conceito de rito, você tem um conceito de ritual. Então, cada loja, que é a unidade que você vai ter lá no seu bairro, tem um ritual, né? E, às vezes, ele é ajustado por uso e costume da loja, como é bem típico, né, do povo britânico. Então, é um povo absolutamente, né, jurisprudencial, consuetudinário, ou seja, aquela comunidade, se tem um hábito para fazer aquilo, aquele hábito tem até força de lei, dependendo da situação. Então, na Inglaterra, a gente chama de craft. Né? O craft, que é o ofício, que é a arte, né? É um termo até engraçado. Se vocês botarem no inglês, do inglês para o português agora, vai aparecer artesanato. Mas craft muitas vezes foi traduzido como magia. Né? E isso é importante porque, como a maçonaria ela tem uma figura do pedreiro, do cara que construiu uma catedral, né? Naquele momento histórico de Idade Média, que é onde a gente ainda que não sejamos uma associação de Idade Média, isso é importante deixar claro, na maçonaria ela tem 300 anos para cá, ela traz essa alegoria do pedreiro, né, que é justamente o cara que vai consagrar o seu ofício em prol do divino. É isso, é tão simples quanto isso. Né? E aí, obviamente, na Inglaterra você tem a questão dos rituais, então você vai ter mais de 20 rituais, né? Alguns têm uma diferença boa entre eles, mas é só basicamente uma forma de ordenar, né, os procedimentos de ritualística, de liturgia. Nos Estados Unidos, que é onde você tem basicamente 2 a cada 3 maçons são americanos, né, os números absolutos são gigantescos em favor dos Estados Unidos. Né, você tem reunião lá com 400 pessoas, coisa que aqui a gente só vai fazer uma vez por estação. Né? E aí lá você tem o rito de York, que é o consagrado, né? E aí tem os seus pormenores. No Brasil, a gente tem hoje catalogado, né, vocês veem aí, 8 ritos. E aí eu vou usar aqui, começando da esquerda para a direita, né, do lado dessa corujinha, vocês vão ver uma espécie de bandeira. E esse é um rito muito feliz que eu gosto de trazer, que é chamado Rito de São João. Né, o Rito de São João é um rito que só é praticado, se não me engano, em 3 ou 4 lojas no Brasil. Né, a principal loja dele é uma loja aí de São Paulo, né, chamada Ressurrecto, e ele é um rito húngaro. O que acontece? Né? Quando os imigrantes húngaros vieram para o Brasil, eles receberam uma autorização de trabalhar as práticas naquele momento de pós-guerra, né, na sua língua natal. E aí eu gosto muito do exemplo do japonês que mora em São Paulo. Né? Várias comunidades japonesas, né, ficaram tão fechadas em São Paulo que quando você vai ver o padrão linguístico deles, ele é como se ele estivesse falando Machado de Assis japonês. Né? E você vai para o Japão mesmo, ele é muito mais moderno, ele é um japonês diferente. Por quê? Porque ele não sofreu influência. O rito de São João é um fóssil vivo. Ele provavelmente teria sido extinto se não tivesse um berço aqui no Brasil. E aí o que acontece? Com isso, ele só trabalha do grau 1 ao grau 3, e aí, obviamente, ele foi sendo expandido. Hoje já tem lojas que trabalham o rito de São João em português. Né? Mas isso é importante mostrar para vocês, para justamente entender que o rito, muitas vezes, ele é uma questão de tempo e espaço. Então, são aquelas práticas. O próximo rito que vocês vão ver já é um rito que tem alto grau, que é o da corujinha, que é chamado rito moderno ou rito francês. Ele tem os 3 primeiros graus, que são iguais para todo mundo, mas a partir do 4º ao 9º grau, ele vai ter os seus altos graus sobre a égide do Supremo Conselho. E isso é legal porque, novamente, com a questão das guerras, principalmente continentais, o Brasil virou o depositário quase que fiel do rito. Né? A oficina mais antiga do rito ficou no Brasil. Então, o Brasil acabou sendo
uma espécie de museu, né, da melhor forma, de uma série de ritos maçônicos, né? Não só maçônicos, como você vê tradições martinistas e outras escolas acabaram encontrando no Brasil um porto seguro. Então, isso é muito legal, porque várias vezes a gente reimplanta na Europa, em mais de um momento na história recente, de 20 anos para cá, a gente volta à Europa e entrega o rito de novo para eles, né? Isso assim, acho que não é só um fato sociológico interessante, mas acaba, pelo menos para quem gosta dessa parte mais espiritualizada, acaba sendo uma coisa de profundo saber e profundo carinho, né? Você proteger uma tradição e depois até devolver ela para o que seria o seu lugar de origem. Um rito que vem logo abaixo, logo do lado, vocês veem aí que é o Cordeiro com os 7 selos. Quem conhece mais Bíblia, assim, eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, mas tem uma noção. Aí você já vê que é um momento que você vai estar ali falando do Apocalipse, os 7 selos. É o famoso rito da Dorinamita, né? O Brasil, a primeira loja que vai realmente funcionar no Brasil é a Dorinamita. Então, assim, é um rito que para nós tem um profundo, né, valor histórico na nossa maçonaria. É um rito que sofre uma mudança importante na década de 70 do último século, né? É um rito centenário, onde ele sobe de 13 para 33 graus. Então, voltando lá atrás, né? Os 3 primeiros graus são governados pelas grandes lojas, o Grande Oriente do Brasil, os Grandes Orientes Independentes, que são basicamente aí o que a gente chama de potências maçônicas regulares no Brasil, né? E aí, a partir do 4 para cima, eles são geralmente controlados por uma oficina-chefe, que pode ser um Supremo Conselho, um conclave, e aí vai andando dependendo do nome bonito que se dá. Então, o rito da Dorinamita ele sobe de 13 para 33 graus, justamente no momento complicado da história maçônica, na década de 70, onde foi tomada essa decisão para a gente justamente ter uma robustez, uma vez que, principalmente o rito escocês antigo e aceito, que é o mais famoso, ele tem 33 graus. Então, os irmãos da Dorinamita, naquele momento, aumentam, né, o escopo dos graus, trazendo os graus novos, preparando novos rituais para ter isso. E, novamente, uma coisa que é muito interessante, né? O rito da Dorinamita, ele nasce numa publicação na França, mas, novamente, a oficina mais antiga no mundo é o Excelso Conselho da Maçonaria da Dorinamita, que vai fazer 150 anos agora em 2022. Então, assim, mais uma vez, e aí o Brasil, lá atrás, alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, ele funda em Portugal, né, o Excelso Conselho da Maçonaria da Dorinamita de Portugal. Então, a gente faz esse movimento contrário, né, de realmente levar para lá, né, uma tradição que a gente manteve aqui no Brasil. Então, isso é importante conhecer. A ideia, obviamente, nesse bate-papo, pessoal, é só dar um en passant para vocês conseguirem se guiar, né? O próximo rito que vocês veem, que são 4 desenhos, é o rito de York americano. Né? O rito de York americano, ainda que as pessoas tendam a ter uma interpretação de verticalidade, né? De o cara vai lá, aprendiz, companheiro, mestre, e aí ele vai passando pelos graus capitulares, crípticos, cavalaria, então ele terminaria no que seria num grau número 13 de cavaleiro templário. Na verdade, ele não é assim, né? A maçonaria americana ela é como se fosse uma grande matrix. Então, esses segmentos, que são 3 depois do grau 3, que são os graus capitulares, que vai do 4 ao que seria o 8, né? Os graus críticos seriam 9, 10, desculpa, 9 e 10, e aí os 3 graus de cavalaria, que seriam 11, 12 e 13, eles são absolutamente independentes. Em alguns lugares, né, como eles não são dados de maneira cronológica, ou seja, a história que você vai ver lá dentro, ela não começa num ano e termina no outro, eles podem sim ser reorganizados dependendo da jurisdição. Então, em alguns lugares, você, para ser um cavaleiro templário, basta você ser um grau 8, que é o maçom do Real Arco, né, como é conhecido. Você não precisa passar pelos crípticos. E aí você vai ajustando, é um ponto aqui no Brasil, a gente acabou convencionando que acaba virando uma escada, porque é mais fácil para o maçom brasileiro entender essa questão de verticalidade. Mas é bom trazer isso. Por que a maçonaria é importante nos Estados Unidos? Primeiro que, né, historicamente, né, o que a gente entende de democracia em termos de república moderna, não estamos falando de, né, antes da independência americana, ela nasce no seio maçônico, né? As questões de eleição, todo modelo federativo, ele tem sim um dedo maçônico ali no entendimento. George Washington, os pais fundadores, tem uma importante participação nisso. Então, assim, é interessante conhecer isso também como fato histórico, né? E a gente aqui no Brasil vem há alguns anos, foi um dos ritos mais recentes, ainda que ele seja um dos mais antigos. O rito de York americano, ele nasce profundamente enraizado no que seriam as práticas da Irlanda. A Irlanda, ela não é a grande loja mais antiga do mundo, mas em continuidade ela é a mais antiga. A grande loja mais antiga do mundo, por uma convenção, é a Grande Loja Unida da Inglaterra, porque ela passou por um processo de unificação, né? À toa que o nome é Grande Loja Unida,
né? Em algum momento ela foi desunida, vamos falar assim. Você tinha duas grandes vertentes da maçonaria inglesa, os antigos e os modernos, eles se unificaram num processo, né? Mas a Irlanda ela tem sim um fator determinante não só na maçonaria, mas no próprio povo americano. Vocês viram aí gangues de Nova York, né? Uma série de inter-relações que existem nos Estados Unidos que são bem importantes. O próximo na linha de baixo, vocês veem aí esse coroa, né? E aí eu brinco, né? Porque o meu alemão ele é tão fluente que aí toda vez que eu vou falar o nome do rito, né, eu falo numa pronúncia diferente, num dialeto, né, num cantão, que é o Rito Schroeder, né? Às vezes eu erro no meu alemão aí, então, né, quem é do rito, por favor, me perdoe. O Rito Schroeder, mais uma vez, ele não tem alto grau. Ele termina no grau 3. É um rito muito simples, né, mas sem ser simplório, claro. Né? Ele tem uma função específica numa parte da loja, que é o tapete, que é uma parte que você abre. Então, o Rito Schroeder, ele nasce de um movimento que é importante a gente posicionar, né, que eu brinco que era o LX do esoterismo na época. Né? Então, você tinha gente trocando patente, cada um criando o rito da águia branca, aquela troca de patente horrorosa que aconteceu na Europa, e Schroeder ele vem reformando e fala, olha, maçonaria para mim é isso. E ele condensa. Ele não era contra o alto grau, como muita gente fala, mas ele era contra esse sentimento que as pessoas inventavam grau do dia para a noite. Conde Cagliostro, todas essas figuras meio bizarras que a gente vê aí, nascem desse processo de criação de troca de patente. Que aí você vê umas coisas assim, que não tem o menor pé e cabeça, não é uma tradição firme, alguém inventou aquilo. Então, o Schroeder ele tem também um posicionamento bem forte no Brasil, ele é um rito antigo, assim, ele nasce nas grandes lojas, ele está presente nas grandes lojas desde 1927. O próximo que vocês veem que aí tem até esse chapeuzinho roxo, é o rito brasileiro. O rito brasileiro, ele nasce dentro do Grande Oriente do Brasil, que é a potência mais antiga que a gente tem em território nacional, em continuidade, né? E ele vem justamente para trazer não um contraponto ao rito escocês antigo e aceito, pelo contrário, mas ele vem trazer uma visão mais moderna, no sentido de alguns temas são como ministro da agricultura, ministro da pecuária, ele tem uma estrutura que lembra muito o rito escocês antigo e aceito, mas ele nasce num momento delicado dentro do Grande Oriente do Brasil, e depois ele é reinstalado algumas décadas depois, mas ele é um rito brasileiro e que é interessante, né? Ele já está no Paraguai. Então, ele é um rito que, obviamente, exalta as nossas qualidades enquanto povo, mas em nenhum momento é um rito xenófobo, um rito de, basicamente, como só ser trabalhado no Brasil. Então, ele sofre uma expansão. A figura do Ney Inocêncio, que é o chefe do rito, vamos falar assim, ele é chefe do rito há mais de 30 anos, é um irmão nosso, absolutamente fantástico, né? Conseguiu navegar várias crises que a gente teve na associação, e assim, é um rito que só cresce, assim, é maravilhoso. O próximo que vocês vão ver é o rito mais famoso nosso, chamado Rito Escocês Antigo e Aceito, né, composto de 33 graus, é que todo mundo fala, meu avô era grau 33, aquelas coisas que a gente vê em sebo, né, assim, ficou mais famoso, é um rito que mais de 80% da maçonaria brasileira vai trabalhar nesse rito, então, assim, é o que eu brinco, você pode reclamar do Rito Escocês Antigo e Aceito, mas é igual mãe, né? Se todo maçom que vai para uma loja de Rito Escocês Antigo e Aceito, ele se sente bem ali, ele sabe o que vai acontecer, não tem surpresa nele, porque basicamente a maçonaria brasileira é pensada olhando o modelo do Rito Escocês Antigo e Aceito. O próximo é um rito que, assim, a gente já conversou aqui até no canal, né, que é o Rito Escocês Retificado, é um rito que efetivamente é um fóssil vivo, né, ele ficou preservado numa loja na Suíça durante anos, ele nasce de um movimento muito bacana, né, que é o movimento martinesista, né, que tem aqui, cara, tem uma palestra aqui muito legal, né, fazendo jabá aqui, do Eduardo, que trabalha a questão de voodoo, né, e você tem várias figuras que vieram antes do rito, que foram parar no Haiti, como Martinez Pasquali, então tem uma coisa muito interessante. Ele é um rito que, às vezes, lembra, né, vários pontos do martinismo, incluindo Claude Saint-Martin, mas ele traz uma visão de Villemose, que é uma visão absolutamente maçônica, ele usa a estrutura maçônica como um filtro, né, e aí é um rito cristão em sua essência, preservado, os seus rituais na Biblioteca de Lyon. Ele é composto dos 3 graus governados, como a gente está vendo aí o tempo todo, onde você não necessariamente tem que ser cristão para acessar esses graus, mas a partir do grau 4 você tem que ser cristão, e a entrada no grau 5 e grau 6 é somente por convite. Né? Hoje um rito que, no Brasil, graças à figura do Wagner Veneziano e ao Sérgio Grosso, que é o atual chefe do rito, né, nos seus altos graus, ele tem eu diria que é uma estrela brilhante, né, no cenário do rito escocês retificado. A galera na Europa olhava com muito... Nossa, está fazendo muito Cavaleiro Benfeitor, que é o número do grau 6.
Está tendo muito grau desse aí. É claro, na Europa você tem poucos irmãos e há 2 por ano. Se eu for instalar um rito no Brasil, esse rito no Brasil, ainda que ele seja um dos ritos mais antigos do mundo, ele tem por volta de 20 anos. Se eu for iniciar 2 irmãos por ano no Brasil, é impossível. As dimensões continentais que a gente tem não faria sentido. Então, o Wagner foi, hoje o Sérgio, que agora é o Grand Prior nosso, né, que é o nome que se dá, ele ajustou muita coisa, colocou a coisa num passo bem importante, é conhecido por muitos como a joia da maçonaria europeia. É um rito muito interessante para o pessoal que vem do martinismo, acho que vai estar super em casa. E por que eu perco um tempo falando disso, pessoal? Porque quando você vem para um processo de aproximação da ordem maçônica, você vem por uma questão de confiança, né? Pergunte um para ser outro, né? Que é a pior tradução que eu consigo dar para vocês, que existe na maçonaria americana, né? Mas é um amigo seu, um parente, um tio mais velho, um camarada do trabalho, que te faz o convite, né? E aí você passa por um processo de diligência, de sindicância, e aí você é iniciado. E aí você vai ser iniciado na loja que aquele cara faz parte. Mas por que eu acho que é importante o cara que, às vezes, não é nem maçom, ou está essa palestra que vocês estão vendo aqui, que eu nem gosto de chamar de palestra, eu dou ela geralmente em grau 1. Por quê? Porque às vezes o cara vai olhar assim e falar, cara, assim, eu tenho um profundo carinho pelo movimento iluminista. Né? Você vai estar super bem no rito moderno. Não perde seu tempo vendo esoterismo que vai ter no rito escocês, a não ser que você queira. Né? Sempre é informação importante, mas você vai se sentir confortável ali. Então, uma das bandeiras que eu até defendo em discussões maçônicas é que você tem que olhar o perfil do candidato, o cara que está chegando, e às vezes direcionar ele para um lugar que ele vai estar muito mais confortável. Você pega um cara que, é o famoso jovem místico, né, cara? O cara se amarra numa porrada de corrente, de tradição. Ele vai provavelmente encontrar no Rita Dorinamita um porto seguro muito firme ali dentro. Né? Ele vai ver uma série de coisas, ele vai ter pontas soltas ali para ele brincar, né? Em termos de conhecimento, de interesse, curiosidade. Mas às vezes você vai ver um cara martinista, cristão, aquele cara assim, super no padrão Luiz Claude Saint-Martin. E ficou a ser retificado. Não perde seu tempo. Vai para lá, você vai se sentir em casa, né? Você vai ter muito a agregar ali. E aí, por que eu falo isso? Porque, na verdade, tem um livro, cara, que é David Keeble, que é assim, ele já morreu, ele morreu recente, ele morreu faz uns 2 anos, era um coroa na Inglaterra, e ele tinha um livro fantástico, né? Aqui no Brasil, existe um livro publicado pela Madras, que ele é famoso, que é Além do Simbolismo, né? Que ele ilustra as ordens inglesas. Mas esse livro do David é fantástico, porque para onde você quer ir, basicamente, é a tradução dele, ele não está traduzido para o português. E ele fala assim, cara, se você está na Inglaterra e você quer aprender maçonaria do ponto de vista de história, esquece rito, esquece alto grau, se filia a 4 Coronati, que lá você vai ter gente que faz pesquisa acadêmica, não é o cara, né, igual a gente brinca aí, né, meu Deus, assim, Rizardo da Camino, tudo bem, não tinha Google na época, mas o cara, assim, pela deficiência dele na hora de escrever e pela falta de fonte, mas também de contraponto, o cara inventava. Né? Na maçonaria você tem vários enxertos que acontece porque o cara ou quer deixar a marca dele ou porque ele não tem conhecimento. Né? Então, se você quer aprender do ponto de vista, e o David fala esse contraponto, você quer aprender como ciência, vai para uma sociedade de pesquisa. Se você quer fazer beneficência, cara, tem o Shriners, que é o maior braço de benfeitoria, sabe? Criança com toda sorte de problema, né? Vai estar lá e os caras têm um hospital, tratamento intensivo. Quer fazer esse tipo de ação de caridade? Cara, você tem uma porrada de ordem para isso. Eu quero ser grão-mestre. Meu sonho é entrar na política da associação. Esquece essas porras todas de grau. Né? Pode falar palavrão, Dedé, de vez em quando, né? Pode, tá liberado. Não, carioca é brabo, né, cara? Você tem que dar uma segurada. Mas se você quer ser grão-mestre no modelo inglês, cara, se filiando uma porrada de loja, você vai ter ali do craft, a loja simbólica. Daqui a 15 anos, você vai realmente estar numa posição muito próxima dali. Você vai ser uma hora convidado para ser grande oficial e a coisa sobe. Mas se você quer ter, como é o meu caso, né, uma porrada de grupo social, tá o tempo todo fora de casa, faz tudo. Então, assim, ele brincava com isso, né? Na maçonaria inglesa, né, além dos aventais, medalhas, muda a gravata. E aí os caras, ele fala assim, cara, eu tenho uma parte do meu armário só de gravata. Então, isso é para vocês entenderem, né, a quantidade de ritos que a gente tem no Brasil. E aí... Felipe, antes de você passar para o próximo slide, deixa eu só fazer uma colocação, volta um pouquinho. Que você é das grandes lojas, né? Então é importante frisar que, por exemplo, no Grande Oriente, que eu faço parte, a gente não tem o rito de São João e o rito de emulação, na verdade, eles chamam de York, mas é a emulação em inglês, né? Não é o americano.
Então, são 7, sendo que aí a gente tem um diferente. Então, só que como dá para visitar, então quem está assistindo a palestra saiba que tem mais. E é interessantíssimo, porque os rituais de iniciação e tal são todos diferentes. Né? Uma das coisas que eu fiz desde que eu entrei, que o Wagner me incentivou a fazer isso, ele falou assim: assiste uma iniciação, elevação, exaltação de todos os ritos. Eu levei 14 anos para preencher, eu tinha até uma tabelinha assim, de caçando as lojas, mas é a coisa fantástica. Eu sempre falo para todo mundo que entra na maçonaria, eu falo, cara, vai assistir um rito. E não fica só no GOB, né? Vai na Glesp também, aqui em São Paulo, né? Ou no Rio, e vê a mesma iniciação de um Schroeder, de um Rea, do escocês, feito pelas grandes lojas e feito pelo Grande Oriente. Eles têm detalhezinhos diferentes, né? Então essa é a grande beleza. É o famoso é igual, mas é diferente. Assim, eu acho bacana a tua fala, porque assim, eu vim do Grande Oriente, eu fui iniciado, até instalado no Grande Oriente, eu fui venerável de loja no Grande Oriente. Meu pai, meu avô, meu bisavô eram da Grande Loja, e aí por isso que eu falo, meu padrinho era do Grande Oriente. Né? E aí eu fui para o Grande Oriente, hoje eu estou na Grande Loja, né? Deixei grandes amigos lá dentro, né? E o que eu acho que o Grande Oriente ele não é só a potência, vamos chamar de primaz, da potência mais antiga, que é a maneira mais ajustada de falar dela, mas se você comparar a quantidade de rito que ele tem com o Grande Loja, ele está ganhando de lavada. Né? E o Grande Oriente, pela figura do Wagner, pela figura do Santiago, que era um espanhol que morava no Brasil, Manuel Leite, né? Uma série de irmãos, principalmente aí de São Paulo, eles fizeram, e também existia, claro, uma coparticipação muito forte da Glesp, né? De trazer isso, as ordens, os ritos que em tese faltavam para o Brasil. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas muito bem coordenado. E eu, cara, o que você falou para mim é preciso. Eu tenho ritual de todos os ritos aqui em casa, né? E eu consegui também fazer a mesma coisa. Eu só não consegui ver a instalação de todos os ritos, ainda falta um ou outro, mas as 3 cerimônias básicas, né, que são as principais nossas, que é do grau 1, grau 2 e grau 3, eu também tive esse trabalho aí, pelo menos na Dorinamita, que demora pra caramba, né? Então eu fiquei lá e tal. E interessante, cara, você falar isso, porque não só as potências, Grande Oriente, Grande Loja, mas na mesma jurisdição, a coisa vai diferente. A minha loja é uma loja muito tradicional no Rio. Eu fiz assim, não tem problema nenhum falar isso, que é o famoso sequestro. Né? Ao invés da iniciação começar às 6 da tarde, como um ser humano normal começaria, a minha começou às 2 da tarde. Eu me lembro o que eu tinha almoçado, porque, cara, o nego chegou, eu tinha acabado de ir no La Mole, que é um restaurante aqui no Rio, meu pai estava lá todo orgulhoso, né? Eu lá de terno, comprei o terno para ser iniciado, e os caras me botaram no carro e ficaram dando volta. Assim. E só fizeram isso porque a galera da loja era a galera da Polícia Militar, então imagina no Rio, né, você ficar dando volta com um cara dentro de um carro. Né? A primeira blitz que você para, você vai ter que começar a se explicar, todo mundo de preto, então é um negócio muito estranho, mas o que eu acho mais bonito na maçonaria é que é justamente esses espaços de comunidade, né, onde você consegue sim ter um uso e costume muito importante. Você tem que respeitar isso. É igual ele estava falando aí com o Robson, que está no Japão. Cara, quando você entra na casa do japonês, ainda que não seja um costume nosso, brasileiro, de tirar o sapato, você tem que aprender a conviver com aquilo. Você não pode impor sua vontade de entrar numa loja maçônica, em qualquer grupo que você vai fazer parte, e perder a chance de ser um observador. Né, de tentar entender aquela dinâmica que muitas vezes lembra a sua, aquele parecido que não é igual, mas vai te sutilizar porque te traz um contraponto. Então isso é muito importante. E aqui, como o Deodego tinha falado, né, no Grande Oriente do Brasil, o rito de York nas grandes lojas, ele é um rito que ele não é o rito americano muitas das vezes, né, ele é um momento histórico bem específico de 1927, quando são fundados. Já temos bastante grandes lojas que trabalham o rito de York americano, que é o nome que se dá, né, ao trabalho das Blue Lodges, das lojas azuis nos Estados Unidos, mas no Grande Oriente do Brasil, o rito de York, como se vê isso aí, é uma foto, né, que eu trago do ritual do Grande Oriente do Brasil, são as práticas de emulação, que é um dos rituais da Grande Loja Unida da Inglaterra. É um dos rituais mais famosos, né? Foi um ritual que ele cresce, ele é produzido justamente no momento da unificação, 1808 a 1813, e aí vocês entendem, o ritual de emulação ele tem esse nome porque é o nome da loja que ele é praticado. É uma loja de demonstração, né, onde o nível de perícia, de proficiência de você falar aquelas frases, fazer a liturgia de memória é elevado a 100%, você não pode abrir o ritual dentro da loja. Eles têm até uma prova, se vocês entrarem no site da loja, eles ganham uma caixa de fósforo de prata para quem consegue fazer as cerimônias sem errar.
Então, assim, é muita oralidade, que é uma parada bem legal para a galera que gosta de ocultismo ou qualquer tipo de prática, que é a arte da memória, né? Era uma técnica grega, né? Nasce na Grécia a maneira de memorização, né? Que era, muitas vezes, é como se você quisesse mobiliar uma casa. Então, você, para lembrar das frases, você faz analogias mentais para conseguir decorar isso. Então, tem muita coisa legal. O nome dessa matéria é Arte da Memória. E aí a gente vai, né, passar nesse slide. A emulação é justamente a parte aí que vocês viram. Esses slides, pessoal, se vocês precisarem, me manda depois e-mail. Isso aí não tem nada secreto, mas às vezes eu sei que o pessoal precisa de uma referência. E agora a gente vai falar, né, uma coisa que Deodeb foi o grande oficial do Wagner na época, no Grande Priorado do Brasil, em outros tantos graus, que são as ordens de aperfeiçoamento. Muitas vezes... A gente teve todos os graus de todos os oficiais, porque não tinha gente para fazer. Então, eu me lembro se era que ao você era o mesmo grande marechal, tempo... cara. Você foi o grande marechal. Cheguei a marechal. Eu, quando fui na primeira reunião, me lembro de você, cara. Isso era, sei lá, 2000. Era muito tempo. Eu fui o segundo a pegar isso daí, porque... E o primeiro ainda era agora fugiu o nome do cara... Mas era um maestro que era um gênio, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida, Colaciopo. Cara, e era assustador trabalhar com o cara, porque ele tinha uma memória absurda e um detalhismo assim que era coisa de louco. Então foi um período muito legal. O que é bom para vocês entenderem, né? Essas ordens de aperfeiçoamento, a estrutura inglesa ela consegue ser mais horizontal ainda. Depois, no final, vocês vão ter lá um PDF, que eu que fiz esse PDF, ele acaba rodando para a galera ver como é que funciona, mas nos outros ritos que a gente estava falando, boa parte deles é uma estrutura vertical, né, que você começa no primeiro, vai no segundo, no terceiro, quarto, quinto, e vai subindo. Né? Na maçonaria inglesa, não. Por uma questão histórica, quando você tem um processo de unificação da grande loja, as práticas daquelas lojas em toda a Inglaterra, Grã-Bretanha, na verdade, elas são, de alguma maneira, alijadas do processo dessa constituição. E elas não deixam de existir. E aí o que acontece? Elas se organizam da maneira que dá. Então, por exemplo, a grande loja de mestre maçom da Marca. O grau da Marca é um grau super famoso, né? Ele está... E aí muita gente fala assim, as ordens de St. James. St. James é o nome da rua na Inglaterra que tem um prédio da grande loja de Marca. St. James é assim, o prédio da grande loja da Inglaterra fica no centro, né? Que é uma área executiva, bacana, mas o prédio da Marca está assim do lado do palácio. Assim, é super valorizado, assim, é região classe A na Inglaterra ali, de Londres. E aí, naquele prédio, na mesma rua, você vai ter o Supremo Conselho, ou seja, o rito escocês antigo e aceito na Inglaterra, que muitos chamam de Rose Croix, né? Ele tem o Supremo Conselho ali, na mesma rua, do outro lado, quase. E na grande loja de Marca, entraram vários outros graus. Eles ficaram abrigados ali numa função administrativa, né, protegidos para emitir certificado, preparar papelada, mas eles têm essa autonomia. Mas, por exemplo, você vai ver que o grande secretário, que é o maçom pago, vamos falar assim, ele é um executivo daquela associação, ele é o mesmo para todos. Então, é uma forma de você organizar administrativamente. Então, a gente não pode falar que as ordens de aperfeiçoamento são graus filosóficos, estaria errado, né, porque eles têm a sua autonomia e a sua horizontalidade, mas é para as pessoas entenderem que é como se fosse uma matrix. E por que é legal isso na Inglaterra? Novamente, a gente fala o perfil do irmão. Se o irmão fala assim, cara, o irmão é engenheiro, o cara se amarra na parte operativa mesmo da maçonaria. Como é que os caras traçavam, como é que o cara constrói uma catedral, ela não cai para dentro. Né? Porque o que a gente fala assim, o principal segredo do maçom, né, não é como é que aperta a mão, né, como é que balança, era como é que fazer um ângulo reto. O que qualquer criança hoje sabe era um segredo de profissão nosso, né, ou dos nossos antepassados, como a gente tenta forçar essa barra, porque se você não sabe fazer um ângulo reto, a principal obra da época é uma catedral. Né? O grande sonho, o grande empreendimento do profissional da época é fazer uma catedral. Tem um livro muito legal chamado Pilares da Terra, né, do Ken Follett, que foi até uma série e tal. Ele é um livro grosso, ele é maravilhoso. Né? É tão bom quanto os livros do Zé Rodrigues, a trilogia do Diário do Construtor, do Templo. Eles são muito legais, mas é um livro grosso, bem, bem bacana. Recomendo a todo maçom ler ele. Mas ele fala, quando você constrói, quando a parede está alinhada, ela não implode para dentro, depois de uma série de fiadas de pedra. Então é isso. É tão simples quanto isso. E às vezes o irmão tem um profundo carinho com isso. Outra coisa, a maçonaria ela não quer, né? Ela não obriga você, durante boa parte da sua caminhada, a ter uma fé específica. Né? Existe uma discussão muito forte nossa, né, que você não pode ser ateu. Né? O agnosticismo ele é visto
né, com um nível bastante de flexibilidade. Existem milhares de discussões, mas, via de regra, né, você tem que crer em alguma coisa. E a sua coisa é absolutamente pessoal. Né? Você está crendo no princípio criador, do pastafarianismo ao judaísmo, a gente está topando. Então, isso é importante para a gente ter essa noção. Só que alguns graus na Inglaterra, para você acessar eles, você tem que ser cristão. Aí tu fala assim, pô, Felipe, precisa disso? Mas aí eu te pergunto, como é que você quer ser um cavaleiro templário, está fantasiado, vamos falar assim, está vestido de templário e você não é cristão? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, não faz o menor sentido. É igual você, sei lá, ser maometano e você não ter o menor carinho por Meca. Então, assim, você tem que ter um nível, uma aproximação. E é por isso que alguns graus ingleses e tantos outros graus fora da Inglaterra, não é um ponto específico da maçonaria inglesa, requerem crença, mas aí são graus que não são mais a maçonaria mainstream, não é mais o que a gente chama efetivamente de maçonaria, são graus extremamente específicos. E é bom você conhecer, porque às vezes o cara tem um puta tesão em ordem de cavalaria, o cara, sei lá, adora heráldica, ele tem um profundo carinho com isso. Aí eu pergunto, por que você vai fazer outros graus que não tem esse escopo? Você até pode fazer, ninguém te proíbe, mas talvez você esteja perdendo tempo. Né? Então é importante conhecer, e é por isso que a gente vai mostrando isso para vocês, para entenderem. E como a gente tinha falado logo no início, eles não são os graus filosóficos ingleses, que são os nomes de alto graus que a gente dá, eles nascem no Brasil, numa parceria muito forte do distrito inglês. A gente no Brasil tem uma condição rara, né, que a gente não vai entrar na questão histórica, que pode até machucar um ou outro aí, mas a gente é o único país que não teve colonização inglesa que tem uma loja distrital na Inglaterra. Ou seja, eu fui membro da loja distrital inglesa aqui no Brasil. Né? Os caras são muito legais, são, para mim, talvez os melhores ritualistas que a gente tem no país, justamente pela questão da oralidade. Mas o Brasil não foi colonizado. Todos os outros lugares que sofreram colonização inglesa têm uma presença distrital bacana lá. O Brasil não. Isso é uma questão que tem muito a ver com a história do Grande Oriente do Brasil, né? E tem os livros do irmão Kenny Ismail agora, que explica bem isso. Também tem um livro muito legal do irmão que faleceu, um irmão de São Paulo, chamado Plínio, né? Que é um cara assim, não vou falar que ele foi um mentor, mas é um cara que eu tinha muito carinho, né? Que também escreveu a maçonaria inglesa no Brasil, o nome do livro, publicado pela Madre, se não me engano, que também é muito legal e explica isso. Já as grandes lojas, né, elas também fazem uma atuação em trazer essas ordens para o Brasil de maneira em paralelo, nunca contra, mas eles também tinham cada irmão da grande loja, né, a Glesp foi muito forte no primeiro momento, hoje a grande loja do Rio também trouxe algumas ordens, então a gente vai conhecer elas agora. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido, pessoal, para não ficar tão enfadonho, mas a ideia agora é a gente olhar as ordens de aperfeiçoamento que a gente tem no Brasil, tá? E a gente vai vendo isso. O arco real, ela não é uma ordem de aperfeiçoamento, mas ele é um grau simbólico. Na maçonaria inglesa, em específico nela, né, existe um complemento ao grau de mestre maçom. E a gente brinca, né, com essa piada, né, que a maçonaria inglesa, a maçonaria ela é feita de 3 graus, né? Aprendiz, companheiro, mestre e companheiro do arco real. Então tem um problema de matemática ali, mas isso tem uma coisa muito específica da maçonaria inglesa, porque foi a pedra angular, o ponto de discussão, a queda de braço, né, da unificação. A unificação, ela tinha os antigos e os modernos, né, e aí um ponto dos antigos falarem, a gente tem que manter o arco real. Né? O arco real, ele complementa a alegoria que é ensinada para todo mundo no grau 3. O grau 3 é um grau de morte, como todo mundo sabe, se vocês verem que são 3 graus, isso não é privilégio da maçonaria em nenhum momento, você tem um grau de aproximação ou de nascimento, um grau de maturidade e um grau, obviamente, já de velhice, onde você tem uma figura muito próxima para quem gosta novamente da Bíblia, é profundamente amparada em Eclesiastes, que é quando Salomão está no final da vida. Né? Esse Provérbios tinha um momento de profundo conhecimento, de consolidação dele. Eclesiastes é muito mais denso, é muito mais sombrio. E aí o arco real ele complementa essa lenda. Na maçonaria inglesa, todo maçom inglês geralmente vai ser companheiro do arco real, e ele é um requisito para diversas outras ordens. A maioria das lojas inglesas vai ter um capítulo, que é o nome que se dá à estrutura onde é dado esse grau. E aí o que eu faço nessa apresentação, pessoal, para a galera dar curiosidade, e é uma parada que eu gosto de brincar, né? E aí a gente está falando do Wagner, é bom lembrar de quem faz falta, né? O meu primeiro cargo na maçonaria foi o Wagner que me deu. E aí era engraçado, né, cara? Eu estava na faculdade de Direito ainda, devia ter, sei lá, 24, 25 anos, eu não era venerável ainda de loja. E aí o Wagner me promoveu, se eu não me engano, na marca. Ele me deu um cargo grande, era o grande inspetor da marca já no Rio. Porque eu era um cara que realmente vivia a maçonaria de maneira muito intensa.
ele tem que comprar um avental, né? Aí, beleza, eu, né, sabia falar inglês e tal, entrei no site da Toy, que é a principal marca inglesa, chancelada pela rainha, e aí eu vi lá, acho que custava, o kit lá, custava acho que 300 libras. Eu falei, cara, meu cartão de crédito não aceita isso. Eu não tenho dinheiro para isso. Aí eu consegui comprar ele usado e tal, foi uma dor de cabeça, e aí eu fui. E aí, qual era a vantagem, né, cara? Era muito engraçado isso, né? Depois eu comecei a importar até avental, porque os nossos irmãos, coitados, né, cara? Eles, obviamente, tinham a grana, porque eram todos, né, profissionais já com 50, 60 anos, mas eles não falavam inglês. Então eles não conseguiam pedir. Aí eu fazia esse meio de campo, o Wagner ria pra caramba, eu falava que, porra, que era a forma que eu tinha de complementar a bolsa estágio, era pedindo esses aventais. E aí eu acabei ficando muito bom de olho, né, nessa parte de ritual e de paramento. Então eu bato o olho e tenho um bom domínio do assunto. Então é bom para a galera ver, essa apresentação vocês sempre vão ver, né, no decorrer dela, o que é a joia, a medalha. Então o branco é quando você acessa o grau, esse aqui já mais poderoso aí, é quando você chega numa posição que a gente chama de grande oficial. Nesse caso é um grande oficial full, né, um grande oficial em Supremo Grande Capítulo, mas existe um nível de distrito, província, que é como se fosse uma regulamentação estadual, às vezes até de país. Tá? Então, para vocês conhecerem. Depois do arco real, a gente vem para um grau que, para mim, é muito querido, que é o grau da marca. A marca ela vem trabalhar todo o aspecto operativo, né, como é que o pedreiro recebia um salário na que seria a Idade Média, como é que você arrumava, né, uma fileira de pedra lá no tempo de Salomão, como é que as coisas funcionavam do ponto de vista prático. E ela tem não só a importância dela na Inglaterra, mas e aí vocês veem o quão interessante é. Se vocês veem, eu estou falando de 2 graus ali, marca e náutica. A marca é um grau em paralelo, né, vamos falar assim, é o grau 2, o grau de companheiro. Mas para você entrar na marca, você tem que ser mestre maçom. É um grau que complementa a história do grau 2, mas o grau da Nauta, ele é um grau antediluviano. Né? Ele vai contar a história de Noé e seus filhos, sem Jafé. E aí, você fala assim, pô, mas o que tem a ver? Historicamente, você tem, sei lá, milênios entre um e outro. A grande loja da marca ficou tão forte que ela literalmente comprou esse ritual. Você tem lá a cópia do cheque, tem um artigo que eu escrevi para uma revista de uma loja de pesquisa no Distrito Federal, que a galera quiser estar público lá, tem até foto do cheque, foto do recibo, na verdade. E aí a grande loja de marca fala assim, cara, gostei desse grau, vou proteger ele, porque ele ia acabar desaparecendo. Era um grau que não tem um escopo muito grande, ou seja, ele não tem 30 graus como o rito escocês antigo é aceito, então ele foi preservado. A grande loja da marca é a fiel depositária do grau de náutica, da marca real, e mantém lá. O grau da marca ele é celebrado a amizade. Né? Já o grau de náutas ele é muito voltado para uma mensagem de esperança. Se a gente vive o drama do dilúvio. Né? Como é que foi aquele momento histórico, que é bem legal do Velho Testamento, para a galera que vê assim, a gente vê um Deus um pouco mais brabo, né? Jesus é um negócio mais paz e amor, o Novo Testamento, mas realmente essa parte do Velho Testamento, eu gosto muito do filme, né, que é novo agora, assim, novo não, né, tem uns 5, 6 anos, acho que ele tem pontos bem legais ali, né, você, para a galera do ocultismo, tem várias discussões interessantes ali, quando você vai trabalhar Caim e tal, um pouquinho antes, então, assim, é um ponto que eu acho que é bem bacana a gente conhecer e justamente traz para vocês, né, para nós, na verdade, né, uma noção que você vai vendo os dramas humanos, né, e isso é importante dentro da maçonaria, a gente tem esse escopo bíblico, mas os dramas humanos, os arquétipos são os mesmos. Né? Você vai ver em maneiras, em alegorias diferentes, o mesmo drama dentro da Grécia. Você vai ver, porque isso faz parte da nossa noção de ser humano. E você acaba ficando mais sutilizado quando você vê esses graus, de estar tanto exposto a alegorias diferentes, você entende essa mecânica. E aí, com isso, você leva um processo de reflexão muito mais preciso. E para a galera ver como é que é os famosos paramentos. Né? Na minha opinião, o grau de Nauta, para mim, é o mais alquímico de todos esses graus. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu acho que o Thiago ia pirar com ele, porque ele é muito de alquimia. Eu vou te falar uma parada do coração, Dedé. Para mim, assim, em termos de apoteose mesmo, o grau 6 no rito escocês retificado, para mim, ele é apoteótico. Ele amarra muito bem, mas o grau que eu mais gosto, que eu tenho mais carinho, é o grau que provavelmente eu sei fazer de cor bem. Né? Eu sempre faço a leitura da tábua de linear, que é uma forma do maçom da instrução, né? É como se fosse um quadro, que aí você vai explicando ele, é uma leitura pré-definida, mas você tem uma flexibilidade ali, até para fazer alguns contrapontos pessoais.
mas para mim o Nautas é o melhor. Essa noção de família, essa noção do Velho Testamento, de você ter uma mensagem de Deus falando assim, cara, ó, vai chover pra caralho, vou acabar com essa porra toda aí, faz essa porra, o nego vai falar que você é maluco, mas você que vai salvar a humanidade. Assim, ele traz uma missão que para mim é muito pessoal. Isso é importante, pessoal, ter essa noção, que eu volto a bater na tecla. Você não precisa fazer todos, mas quando você tem conhecimento do que existe, você ou não perde tempo e dinheiro, porque isso custa dinheiro, tá, gente? Assim, eu brinco com isso, Thales está aí, né? Thales é meu amigo há mais de 15 anos. Para fazer tudo que eu fiz, eu gastei mais de um carro e perdi um casamento. Então, assim, dá trabalho. Então, às vezes o irmão não quer nem perder um casamento, nem gastar um carro. Então, assim, ele acaba, né, tomando aí pegando a palestra do tio Felipe e levando isso para frente. Né? Eu brinco que é o avental da inclusão, graças a Deus, né? A gente tem esses debates que são importantes dentro da ordem, né? Mas tem esse debate aí do avental de Nautas, e esse vocês estão vendo que tem o arco-íris justamente pela noção, é claro, né, do fim da chuva. Então, vocês já sabem, já sai com uma colinha do grau. O outro que vocês veem é um avental da marca, né, clássico, tanto do mestre maçom da marca quanto de um venerável, ou seja, o cara que preside uma loja de mestre maçom da marca. E agora a gente chega um momento que, pô, a gente estava brincando aí com o Dedeb foi um grande oficial também do Grande Priorado do Brasil. Eu me lembro, assim, nas primeiras convocações eu era só cavaleiro, né? E aí eu via lá o nome do Dedeb, porra, é até aquele momento de puxar saco, né? Porra, tá no podcast com você desde a época de Dragão Brasil, cara, é uma parada que para mim tem um valor muito bacana. E aí o Cavaleiro Templário, pessoal, ele não é uma continuação, a Ordem do Tempo acabou, tá? Desculpa falar isso para vocês, né? Ela terminou tecnicamente. Você pode ser um herdeiro espiritual dela, pode ser um cara inspirado, mas ela acabou, tá? Decreto papal, a galera foi para fogueira, né? Teve uma meia dúzia de maldição lá em hebraico, né? Filipe o Belo, que não era tão belo, né? Se fudeu, né? Literalmente. O Papa Inclemente também tomou aí um atraso na vida dele, mas é um momento muito, muito específico. Nossa, quem conhece aí a história da Sexta-feira 13 é profundamente ligado ao final do que o Cavaleiro Templário é. O Cavaleiro Templário também é um baita conhecimento nosso. Por exemplo, os caras inventaram o cheque. O sistema bancário nasce do movimento templário. Então, pela potência deles na Europa, né, toda a história deles com cruzada. Então, o Cavaleiro Templário maçônico, ele é uma aproximação das virtudes cavaleirísticas que a gente tinha, mas ele em nenhum momento é uma continuidade. Já a Ordem de Malta, a nossa, é a mesma coisa, ela é uma simulação, uma aproximação, uma inspiração, mas a Ordem de Malta ela continua existindo. É uma ordem católica, né, absolutamente contínua e linear, então não saiam por aí falando que vocês fazem parte disso. Né? Vocês, quando chegam a esse grau na maçonaria, e aí para você ser um cavaleiro templário na maçonaria, basta você ser mestre maçom, tem que ser cristão, e ter o arco real. Você não precisa ter a marca, e aí vocês começam a ver, logo logo a gente vai amarrar isso melhor, né, essa parte nossa dos pré-requisitos. E tem uma palestra no podcast, dá uma procurada, que a gente entrevistou um prior da Ordem de Malta real. E ele contou a história dos 1000 anos, tem 3 horas e pouco de bate-papo, que foi maravilhosa. Não foi nem uma palestra, foi uma aula. Então, quem curtir a ideia desse Malta, e eu acho fantástico, depois faz uma marquinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas vale muito a pena também assistir essa palestra. E agora, pessoal, é aquele momento apoteótico do maçom, né? Que geralmente o maçom mais coroa, quando chega em casa, ele gosta de mostrar para a esposa, né, o avental, a medalha lá que ele ganhou. E aí, né, na época, quando eu virei Cavaleiro Templário, eu não era casado ainda, né? E aí, obviamente, eu acho que eu morava com meus pais naquela época. E aí minha mãe falou assim, meu filho, meu pai nunca tinha feito esses graus, ele fez depois, né? Ele achava que isso era bobeira, que não precisava, ele estava feliz lá no grau 3 dele, ele falava. E aí minha mãe falou, meu filho, seu pai tinha uma gaveta, mas você está precisando de um camarim, né? É quase um closet. E aí as coisas realmente começam a ficar complicadas quando você chega nesse grau. O de branco, obviamente, são os paramentos de um cavaleiro templário, e o preto e vermelho são os membros da Ordem de Malta. Então, a coisa começa a ficar cada vez mais sofisticada aqui. Realmente, a partir do momento que você vai avançando nas posições da associação dentro do Grande Priorado, vai mudando também uma coisinha ou outra, mas, em grosso modo, vocês estão vendo aí, isso aí é um oficial provincial, né, que é o nome que se dá à estrutura na Inglaterra, provavelmente do distrito de Surrey, que é o que está ali na parte do que está escrito ali, e aqui é um Cavaleiro de Malta só como Cavaleiro de Malta. Não muda tanto,
mas sempre tem uma coisa bacana. Esse bordado que vocês estão vendo ali em azul, na Inglaterra, isso é um bordado alto. O Deldeb tinha um de grande marechal, que custa umas 80 libras. Assim, tem até um mercado, né, comunitário, porque você vai subindo, e aí você, obviamente, você sobe a cada 2, 3 anos, né? Você não vai ficar comprando isso toda hora. Aí você faz um troca-troca, tem uma espécie de mercado livre, OLX ali, para a galera poder não ficar gastando tanto dinheiro, porque é caro. Assim, é um negócio que as pessoas têm essa visão, não, para eles é barato. Não, você entra nos fóruns, a galera está querendo trocar paramento, fui promovido a tal coisa, alguém tem aí em segunda mão. É um negócio bem interessante ver essa dinâmica, né, de estrutura. Então, pessoal, isso aí, para vocês terem uma ideia, né, um irmão com 3, 4, 5 anos de ordem, no máximo, ele já está na posição dessa. Ele vai passar uns 3 anos ali na loja dele, né, e provavelmente entre o terceiro e quarto ano ele já está, né, apto com as condições de fazer isso aí. O próximo é um grau que veio com irmãos muito ligados na GLESP, né, que é a Ordem dos Cavaleiros Sacerdotes Templários. É um dos graus que tem maior número de requisitos na maçonaria inglesa, né, muitas vezes chamava de Nec Plus Ultra, né, o último, né, nada além disso, né, que é a seguinte história, né, tem muito carinho com o livro do Apocalipse, né, é feita a leitura, a lenda do grau se baseia nos 7 pilares, né, nos 7 selos do Apocalipse, né, e para você ser um cavaleiro sacerdote templário, que é o nome que se dá, a gente usa a sigla em inglês de KTP, né, Knight Templar Priest, né, cavaleiro templário de sacerdote, mas a gente ajusta aqui o nosso português. Ele é um rito que você, na sua sessão de admissão, você recebe, por imposição de mãos, 31 graus por nome. Você vai ser investido neles, recebe o 32º, né, que é o sacerdote do cavaleiro templário. Em alguns anos atrás, a gente mudou um pouco a estrutura na Inglaterra, e aí, depois de um tempo, né, você recebe o que seria esse quadrado, esse losango amarelo, que é a chamada Ordem da Sagrada Sabedoria, né, que traz uma visão muito próxima de Jesus Cristo, tem uma função ali, tem uma visão pré-rafaelita de um pintor, que é bem legal, Jesus como a luz do mundo, né? E aí, o que é legal nessa ordem? Para você ser isso, você tem que ser cavaleiro templário, que é o slide anterior, e tem que ter presidido uma loja simbólica. É tão engraçado porque na maçonaria inglesa você tem as reuniões anuais. A reunião anual acontece em York, né, no mês de junho. E aí, né, vem gente do mundo inteiro para lá. E é difícil um maçom inglês novo, e é muito difícil ele ter sido venerável e ter sido cavaleiro templário. Então a média de idade é altíssima. E literalmente tem uma ambulância na porta. Assim, parece sacanagem, mas não, tem 2 a 3 ambulâncias, e já teve casos recorrentes dos velhinhos terem uma hipoglicemia e tal, assim, e terem que ser retirados. É uma coisa que na Inglaterra, o pré-requisito de ter sido presidente de uma loja, que é o nome de venerável, ele caiu há alguns anos, ele é facultativo. No Brasil, a gente mantém obrigatório, né, porque aqui a gente tem uma velocidade um pouco maior e a gente entende que é importante manter a ordem um pouco mais, não elitizada, mas mais restrita, né? Até para o irmão ter o tempo dele de maturação nas outras funções, e quando chegar aqui já tem um certo nível de experiência. E aí, pessoal, acho que principalmente, cara. Minha esposa fala que eu envelheci uns 10 anos em um de venerável, porque a carga de responsabilidade, de treta é muito grande, né? Então, eu acho que é válido. Tanto que o 5º e o 6º grau do Hera eu não peguei, porque na época que o Wagner estava implementando tudo, eu não era venerável. Então eu ainda estou para a hora que voltar ao normal o mundo, são 2 graus que eu quero ter. E aí, para vocês conhecerem o paramento, fica bacana. Qual que é a história desse grau? Qual que é a grande lição de moral? Você, depois de toda essa caminhada maçônica, de você ser um cavaleiro templário, a questão da espada pela espada, você agora deixa a espada e vai espargir luz. Então você vê que ele não está mais armado, você não vê que ele não tem nem o cinto da espada, ele recebe uma mitra, né, uma mitra, no primeiro caso, uma mitra simples de um braço só, que seria uma mitra de sacerdote da Igreja Católica, e depois uma cruz patriarcal, que seria um bispo, né, que é quando você vira venerável, ou seja, existe uma estrutura de presidente. Todos esses graus, eles têm um corpo específico e você pode ser eleito para presidir aquele corpo. Então, as coisas também têm uma progressão dentro do próprio grau, não é só chegar lá e fazer e está pronto. Você tem uma vivência ali dentro de alguns anos, né? Então, esse aí é mais tranquilo, você usa a roupa do anterior, né? Tem que trocar a capa, tem gente que pede para trocar a capa para ser toda branca, não tem aquela cruz que vocês viram aqui, essa cruz vermelhinha com um negócio azul, mas está mais tranquilo. Mas calma que vai piorar, pessoal. A ordem da Eikon é uma ordem que eu acho muito bacana. Para quem não está lembrado, Eikon é o nome, né, antigo da palavra da cidade chamada Acre, que basicamente, quem lembra, né, foi a maior
espancamento da história templária. Foi uma desgraça do início ao fim. O maior número de baixas aconteceu no cerco. Os caras passaram semanas e meses em cerco, né? Foi uma desgraça só. Só que a Aecon é uma ordem que existiu na Inglaterra, é uma ordem de cavalaria específica, né, onde tinha um tomo chamado São Thomas de Becket, e aí ela tinha uma missão bem interessante, né? Cada ordem dessa, de alguma maneira, tinha uma função mais próxima. Você tinha os hospitalários, tinha os cavaleiros templários. Aí, quando ela nasce desse momento, né, na Palestina, em Acre, e ela tem uma missão bastante gloriosa, né, que é sepultar os insepultos. Quando você teve o cerco foi tão agressivo que os irmãos que baixaram, os cavaleiros que foram baixados e foram mortos, eles não tiveram cova. Então, a história principal dessa ordem é justamente ter essa visão, né, de você fazer o mínimo de ritos fúnebres para aqueles que morreram nesse tipo de situação. E, obviamente, ela vai sendo modernizada. Era uma ordem de profundo valor britânico, né? De todas as ordens, você tinha cavaleiros teutônicos. Era a única ordem, essencialmente, do que seria a Grã-Bretanha hoje na configuração dela. Ela deixa de existir, né, há algum tempo já. E aí, uma coisa que é bem legal na Inglaterra, porque a gente às vezes tem essa visão, a maçonaria tem 1000 anos. Não tem, né? As coisas são extremamente voláteis. A maçonaria que o Deodeb foi iniciado não é a mesma de hoje. A minha, que sou um pouco mais novo que ele, é diferente também. E aí, na Inglaterra, essa ordem, né, ela nasce num grupo de artistas, de atores, na verdade. Na década de 70, ela é praticada numa região da Inglaterra que ficou famosa pelo número de ordens novas e ordens menores que ficou lá. Tem até para quem gosta mesmo de maçonaria e acesso em inglês, tem uma chamada Freemasonry Without Borders, que é uma galera que está fazendo uma porrada de apresentação muito maneira no YouTube, é aberto para todo mundo, e eles falam basicamente dessa região que era a casa, né? Num puta distrito britânico lá, assim, só milionário, e os caras tinham uma casa para fazer maçonaria. E aí a Ordem de Aecon, ela fica muito tempo lá administrativamente, você vê que ela tem 50 anos, de 30 para agora, né? Não estamos em 2000, ainda que eu toda hora erre essa conta maldita de 2020, mas vocês entendem que surge uma necessidade, ela é feita, a Ordem de Aecon já está no planeta inteiro, fundou uma ordem soberana de Aecon nos Estados Unidos, em 2015, eu estava lá na reunião lá em fevereiro deles, e ela tem um ritual muito moderno, um ritual rápido. Esses rituais que vocês estavam vendo aí, muitos duram mais de 1 hora fácil, né? É um ritual da Aecon, não dura 50 minutos. E aí já tem um linguajar mais fácil, você já vê que é um texto mais fluido. Só que a parafernália é completamente diferente. Essa ordem vem para o Brasil em 2014, se eu não estou enganado, né, por uma série de irmãos que estavam envolvidos, né, tinha suas fileiras na GLESP. Né? Hoje, a gente tem uma província, América do Sul, coordenada por um brasileiro, que é o grande preceptor, que é o irmão Alexander Mazzoli. Né? Eu sou oficial distrital dela, sou o grande secretário dela, e sim, ela está crescendo muito no Brasil, a gente tem muito carinho. Ela é realmente um ritual mais moderno mesmo, né? Mas é um ritual que me toca muito por essa noção que eles têm de realmente proteger, né? A gente que vem de corrente religiosa, né? Eu acredito muito que esse momento de luto, né? Seja de quem fica, de quem vai, né? Ele tem um valor muito bacana. Então, é uma ordem que pelo menos me toca muito. E aí, o irmão, para ser cavaleiro da Aecon, ele tem que ser só cavaleiro templário. Mas aí, para ser cavaleiro templário, para a galera que lembra, ele vai ter que ser cristão e maçom do Arco Real. A próxima é uma ordem que, para mim, assim, se a Nauta é o meu grau preferido, talvez essa seja a minha ordem preferida. A Ordem dos Operativos, ela nasce, né, há um pouco mais de 100 anos, para preservar o que seriam os rituais originais dos sindicatos de pedreiro. Ela é uma ordem composta de 7 graus, né? Ela é fantástica, ela é uma releitura do que a gente aprende no grau 1 e no grau 3. E aí, por exemplo, o grau 1, você entra como estagiário da obra, né? E aí o seu certificado é um contrato de trabalho. É como se você fosse um jovem de 14 anos, né, na busca do seu primeiro emprego, lá na Idade Média, e você, a forma de você, né, que nasceu livre, mas obviamente não é nem burguesia, nem, obviamente, realeza, né, é você buscar um emprego, né, se você for um fazendeiro, se você estiver num povoado, você consegue arrumar um emprego bastante digno, que é um emprego, é como se fosse um engenheiro da época. Né? Você não vai ser milionário, mas você vai ter uma vida bem digna. Então, os operativos, eles nascem desse sentido. É uma ordem fantástica. O Brasil tem uma região Brasil, né, que basicamente os oficiais dela são aí de São Paulo. E aí,
é a ordem que tem menos paramento. Você só usa um colarzinho, né, dos 7 graus que ela existe. Até o grau 4 você vai relativamente fácil. O acesso ao grau 5 é bastante limitado. O grau 6, mais limitado ainda. Geralmente vai 1 a 2 pessoas por ano para o grau 6, por região. E o grau 7, existe uma regra que menos de 0,5% de todos os associados, a gente deve ter 2.000, 3.000 associados no planeta, podem ter grau 7. E aí uma parada que é bem legal, né, do Deb e todo mundo de maçonaria que está aí, esses 3 coroas que estão na frente são os 3 grão-mestres da ordem. É um triunvirato. Tá? Ela é comandada por 3 irmãos. E aí o primeiro grão-mestre tem um mandato de 5 anos, o segundo grão-mestre um mandato de 3 anos, e o terceiro grão-mestre troca todo ano. E é uma peça de teatro que acontece na Inglaterra, né, em setembro, onde esse cara é morto. E é uma peça aberta. Tá? Você pode levar sua esposa, pode levar sua família. É super bem feita, é chamado de O Grande Drama. E aí, naquele momento, aí, todo mundo que é maçom, goteira, deve estar pegando a história, você troca esse grão-mestre e entra um outro cara. Então, é muito bem feito, é muito legal. Eu tive a chance de... Estava na reunião de trabalho, eu consegui pegar essa reunião lá. É super legal, é uma peça mesmo de teatro, é feita lá no prédio da marca, lá em St. James. Assim, é muito legal. Muito legal. Infelizmente, está paralisada por conta da pandemia. Eles gravaram e acho que vão disponibilizar, né, dentro da área restrita do site, mas assim, ela é aberta. Então, é bem, bem bacana. No Brasil, a gente vai ter as assembleias, né, no Rio, no Sul, São Paulo e mais um pouquinho, acho que a gente vai ter no Nordeste. O trabalho de fundação de uma assembleia é bem complicado, porque você tem que ter 3 graus 7 trabalhando, obrigatoriamente. Geralmente são os grão-mestres que viajam o mundo inteiro fazendo isso. Eles têm uma forma de achar a estrela polar e riscar no chão. É uma cerimônia muito legal, né, bem específica, e mostra justamente a fundação de uma assembleia, de uma catedral. Então, para quem gosta muito dessa parte de engenharia e tal, vai estar mais do que bem servido. Para ser membro dela, você precisa ser mestre maçom da marca e companheiro do Arco Real. Rosecroix. Rosecroix, pessoal, sabe aquele grau lá, aquele rito de 33 graus que eu e o Dedé estava falando? Na Inglaterra, ele é trabalhado de maneira diferente. Né? O que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ao grau 32 muito rápido. Você geralmente vai no final de semana. Só que você vai ao 33 depois de décadas de serviço. Né? E nem todo mundo chega lá, tanto que existem algumas condecorações que a galera brinca, que é o 32,5. Né? Mas é uma condecoração, não um ritual em si. No Brasil, a gente tem uma diferença. Todo mundo pode chegar ao 33 aqui. Só que, enquanto nos Estados Unidos o irmão talvez assista 30 reuniões, aqui provavelmente a gente vai assistir mais de 300 até chegar ao 33. Vai demorar uma década mais ou menos para você fechar do grau 1 ao 33. Né? É um dinheiro bom, razoável, que você vai ter que empenhar nisso. Na maioria dos vales ou delegacias do rito escocês no Brasil, você tem que fazer trabalho. Então, você tem que apresentar um artigo, uma espécie de ensaio sobre o que você aprendeu no grau anterior para passar para o próximo. Então, não é tão fácil, né, copiar e colar, dependendo da sua delegacia, dá trabalho. Né? Mas você chega lá no 33. Na Inglaterra é o contrário. Você vai direto para o 18, fica no 18 rodando. Quando você preside uma loja de 18, você recebe o 30. Do 4 ao 17, você pode dar instruções. Esse grau, ele no máximo é performado, mas ele não é dado. Você vai direto do 3 para o 18. Do 18, depois que você preside, quando você sai, vai para o 30 e morre no 30. O 31 e o 32, assim, você tem que estar muito velhinho. E o 33 é um grau destinado especificamente para membros do Supremo Conselho, os 9 membros do Supremo Conselho inglês, e os que seriam os inspetores gerais, que é o cara que cuida da administração de determinada região. Tem outros que também recebem honorário, que são parte inspetores gerais, mas hoje a gente não deve ter 233 na Inglaterra. Então, é bem, bem elitizado. Tá? Então, tem irmãos da Inglaterra que vão fazer o 33 fora da Inglaterra, porque não vão chegar lá. É realmente uma via muito fechada e, assim, eles mantêm essa estrutura. Lá tem uma coisa muito específica e que deixa eles numa posição bem delicada, é que para você ser membro do rito escocês, que é um rito profundamente ligado, em boa parte dos seus graus, ao judaísmo, lá você precisa ser cristão. Porque o grau 18 é um grau que, assim, vamos falar a verdade? Vamos abrir o grau aqui? Ele é uma missa. Ele é uma missa. Assim, ele trabalha justamente o fechamento, o encerramento na porrada de ensinamento da Rosa Cruz. Então, você tem uma visão, né, que é profundamente cristã. Tanto que o nome do rito lá, você não fala rito antigo e aceito, que eles não usam o escocês lá.
A maioria deles chama o ritual que vocês estão vendo aí, Rosé Croix, que é o nome do grau, Rosa Cruz, né, que é o nome que se dá a esse. A vantagem deles é que, para mim, tem o colar mais bonito que tem, que é esse colar de pelicano, né, que é o colar do grau 18. Essa próxima ordem aqui, pessoal, é uma forma de a gente entender. Vocês estão vendo aqui que tem 5 símbolos, né? Tem uma grelha, tem um triângulo, tem um triângulo em preto. São 5 graus absolutamente diferentes uns dos outros, que provavelmente seriam extintos, porque são graus que têm um conteúdo muito pequeno. O que se faz? Na Inglaterra se funda uma ordem chamada de graus maçônicos aliados, onde você preservou esses 5 graus. Em outras jurisdições, esses graus são trabalhados dentro de um grande acampamento, mas na Inglaterra eles são trabalhados assim. No Brasil, a gente só tem uma unidade delas que fica em São Paulo. Tá? São 5 graus: São Lourenço Mártir, Cavaleiro de Constantinopla, Grande Cobridor de Salomão, Cruz Vermelha da Babilônia e Grande Sumo Sacerdote. O que a gente fala? O grau base é o São Lourenço Mártir. São Lourenço Mártir é aquele cara, né, um mártir da Igreja Católica que tinha, na verdade, do cristianismo, não vamos ser politicamente corretos, que era bem engraçado, né, que quando ele foi posto na grelha para queimar vivo, ele falou assim: me vira, porque ele não estava assado só de um lado. E aí, antes de morrer, ele fala que estava, né, como se ele tivesse bem passado. Agora estou bem passado. Então, assim, todo mundo desesperado, né, e ele morre justamente pela fé dele, né, trazendo essa visão de resiliência absoluta, né, na lenda dele, ou na história, se você acreditar, né, justamente dessa da grelha. E é por isso que é o símbolo do grau, a grelha. O que acontece? Numa noite de graus maçônicos aliados, você vai ter São Lourenço Mártir e qualquer um dos graus, eles não são dados em sequência. Então vai ter grau 1 e grau 5, que é o grau de sumo sacerdote. Se você já tem o grau 5, você vai e assiste. Se você não tem, você vai lá e faz o seu grau naquela noite. Então eles são dados de maneira intercalada e vai montando. Geralmente uma loja inglesa se reúne no mínimo 4 vezes no ano. Então, talvez você demore mais de um ano para fechar, né, esses 5 graus aí. Então, é bem legal. Cada grau tem um pormenor, né, tem uma lenda muito específica. E aí, o bacana dos paramentos deles é que isso é uma medalha bem carinha, mas é uma medalha que serve só, né, de peito. Você coloca ela no peito, no bolso, no paletó. E aí, obviamente, você pode tirar. Então, você tem o grau 1, que é esse grau, que é essa fitinha amarela. E aí você tem o grau 5. Aí você tira as joias intermediárias e depois vai colocando. Tem uma joia composta também bem mais barata, bem mais em conta, para a galera que não quer comprar essa. Tá? Então, isso é uma forma de vocês entenderem como é que a maçonaria inglesa se protege, né, ou se organiza, melhor falando. Cruz Vermelha de Constantino. Aqui tem uma parte do cristianismo que é bem importante, quem não está familiarizado, né, o imperador Constantino. E aí a gente não vai entrar aqui na figura mais alegórica, né, que muita gente fala que ele se converte ao cristianismo para uma necessidade política, de unificação, mas eu não vou entrar nessa seara, mas vou trazer a lenda que ele sonha, né, com uma flâmula, e que tinha uma frase em latim, em Hoc Signo Vincis, né, sobre esse estandarte, sobre esse símbolo triunfarás, e era a cruz, né, uma cruz flamejante, e aí ele vence, né, e unifica o que seria o Império Romano e tal, ajustando ele. A figura de Constantino é uma figura importante, né, que é a mãe dele, Helena, né, uma figura bem marcante na história de Constantino. Essa ordem, para você acessar ela, você tem que ser cristão e arco real. Tá? Então, é bem interessante vocês verem que a maçonaria inglesa ela vai trazendo alegorias e ela vai ajustando ela de uma maneira até coerente. Tá? Isso é bem típico delas. Você acessa ela, né, passando pela vida de Constantino, mas existe uma ordem anexa a ela chamada Ordem do Santo Sepulcro, onde você vê, né, justamente o momento que você sepulta Jesus, né, após o martírio, e aí até a ascensão dele 3 dias depois, né, com o sepulcro. Então, os paramentos são mais simples, né? Essa cruz, essa joia roxa que vocês estão vendo é a de Constantino, e a faixa branca é para quem recebeu essa ordem do Santo Sepulcro, né? Que são 2 graus que são dados geralmente juntos. E aí uma coisa que é legal também, só tem em São Paulo só uma unidade delas, mas com certeza nos próximos anos vai estar sendo expandido para o resto do Brasil. Ela acaba sendo uma incubadora aí. Tem irmão, eu fiz meu grau nela, depois acabei me filiando na Inglaterra, mas assim ela tem um papel muito legal aí no pessoal do Distrito Inglês. O pessoal do Grande Oriente do Brasil também ajudou bastante, né? Foi irmão Marinho, que é parte grão-mestre aí de São Paulo. Eles foram lá pegar esse grau, né? E aí trouxeram para o Brasil. Ordem da Telston. A Telston, para quem não lembra, para ver o seriado dos Vikings, né?
é um rei, foi literalmente o primeiro rei britânico, vamos falar assim, é um rei extremamente importante dentro da cosmologia, dentro da história do Reino Unido, né? É uma das ordens mais novas, está fazendo 20 anos, fez 20 anos agora há pouco, e ela vem trabalhar justamente, né, ensinamentos que você tem do 1 ao 3, né? Ela vem trazer a questão dos primeiros manuscritos, né, dos posicionamentos do que seria, né, o Manifesto de York, mas ela vem trazer justamente a figura de Atelstan, Alfredo, né, os reis britânicos que tinham profunda necessidade, profundo impacto no momento, né, de consolidação do que seria efetivamente hoje o Reino Unido, né? A gente sabe a melhor forma de entender isso é vendo o Vic, você vê o outro lado da história, né? E aí você vê aquelas invasões, né, as invasões saxônicas, né, nas guerras saxônicas, as invasões, né, tanto norueguesas ou que seria hoje a Escandinávia, e aí você tem, né, a necessidade de justamente trazer esse movimento de fé, né, de você ter uma questão religiosa envolvendo, mas também uma questão, né, de poder, né, vamos falar assim, de expansão dentro das invasões, e aí você tem a figura de Atelstan trazendo tudo isso, né, mantendo a integridade daquilo. Então, assim, é consolidado de alguma maneira, pacificado, que Atelstan foi o primeiro rei britânico. Então, ela tem um profundo carinho. A gente trouxe para ela no Brasil, aqui pelo Rio, né, a gente tem uma corte só no Brasil, que é o nome da loja, chamada Corte de Osíris, e a gente vai ter aí no ano que vem, né, se tudo der certo, já está marcado, a gente vai trazer mais 3 cortes e vai fundar uma província, né? Já existe o grão-mestre provincial, que é o irmão Mazzoli, né, e a gente tem aí, né, em 2022, os ingleses vão vir para cá, para o Brasil, mais uma vez, para consolidar isso. É bem legal, assim, eu sugiro que todo mundo faça essa ordem, né? O maçom ele vai ficar bem sutilizado com isso, né? Você ganha um nível de entendimento dos seus sinais de grau 1 a grau 3, que são bem legais, né? E aí, você, para fazer parte disso, você precisa ser mestre maçom e ter feito o arco real. Essa foto aqui, pessoal, é bem legal. Eu estou em algum canto aí. É a foto quando os ingleses vieram para o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e aí fundaram a primeira corte que a gente tem. Esse aqui é o avental de membro da corte. O grão-mestre, que é o cara que está com um manto bonito, roxo ali dentro, é o Paul. O Paul continua grão-mestre desde 2013. É um cara super ativo no Facebook. Assim, tá toda hora dando palestra no YouTube. É um cara muito legal. Ele é novo. Vocês percebem que ele tem... Acho que o Paul não tem nem 55. Então, assim, para o padrão inglês, ele é muito novo, ainda mais para chefiar uma ordem. Então, é um cara super acessível, né? E com certeza a gente vai ter um cara agradabilíssimo. Ele, né? Adorou churrasco, aquelas coisas bem. Ele morou um tempo na Espanha, então ele tem um quê de latino, ele consegue falar espanhol bem, então ele dá para ele se comunicar ali no portunhol. A gente teve muito apoio dos irmãos da província da Bolívia, né? Que a Bolívia também é um baluarte da maçonaria no continente, tem irmãos com muito dinheiro, né? O acesso à maçonaria boliviana, naquela configuração deles de baixo plano e alto plano, né, que, assim, com perdão da grosseria, não é o mesmo povo, eles mesmos falam assim, são 2 tipos de índio diferentes, o do baixo plano e do alto plano, e aí eles têm um racha muito forte dentro da maçonaria boliviana, porque La Paz, que é onde está a sede da Grande Loja da Bolívia, obviamente está no altiplano, né, tem uma série de irmãos que o poder econômico assim, é surreal, mas Santa Cruz de la Sierra, que é a cidade do baixo plano mais importante, também tem um nível surreal ali naquela região pantaneira nossa, né, é muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo, assim, é tipo, vai para a Inglaterra em avião fretado. Então a gente está falando, não é só dinheiro, o cara numa vida confortável, a gente está falando de gente que tem, efetivamente, assim, pode trazer coisas que para vocês trazerem, imagina quanto que custa vocês trazerem 7 irmãos da Inglaterra para fundar uma ordem. Obviamente você vai pagar passagem, vai ter todo o gasto que é em Libra. Então, assim, a Bolívia ela também tem um papel muito importante, né, de trazer ordens para o continente e acabou ajudando a gente em vários momentos. E aqui, pessoal, já chegando ao final, né, esse PDF, quem quiser, isso aí deu um trabalho desgraçado com as minhas habilidades de Paint e Photoshop, que eu basicamente coloco todos os graus da maçonaria que a gente tem acesso. Vocês veem que lá embaixo você vai ter as ordens para senhoras, né, que são ordens para mulheres ou parentes femininos de maçons, então você tem Estrela do Oriente, Ordem do Amarante e várias outras ordens que estão mais ligadas aos Estados Unidos. Você tem uma série de ordens comunitárias, como a gente tinha falado lá no início, Shriners, que é de benfeitoria, você tem um grande colégio de ritos, você tem ordens juvenis, como a famosa Demolei, Garotas Arco-Íris. E aqui, pessoal, vocês veem, né, que tem o aprendiz maçom, companheiro e mestre,
e aí você vai tendo os acessos. Então, por exemplo, para o cara fazer o grau 33, que é essa águia roxa que tem 2 cabeças, ele entra como mestre maçom e segue a vida dele. Só que alguns graus têm os requisitos, e aqui a galera consegue ter uma visão mais simples. Então, por exemplo, lá aquele grau, lá no finalzinho, a concha que vocês estão vendo aqui, não sei se meu mouse está aparecendo aí, pessoal. Tá? Boa. Então, o cara, para ser cavaleiro de Eikon, que é aquela parte que eu falo do lado dos insepultos, ele tem que ser arco real, cavaleiro templário, e aí ele acessa isso. Aí o cara, para ser cavaleiro sacerdote templário, que é o KTP, ele tem que ser cavaleiro templário, logo ele já foi mestre maçom, foi ao arco real, e aí para ele ser sagrado sabedoria, ele tem que ser KTP. Então foi uma forma que a gente organizou, né, usando os logos aí, quem quiser pode usar e abusar, não tem problema nenhum. Aqui vocês vão ver, esse eixo aqui é da maçonaria americana. Tá? Eu repito o rito escocês só para uma questão de educação com o Rosicrucians, porque ele é bem específico da Inglaterra. Isso aqui são ordens inglesas, então você vai ter marca e arco real como pré-requisito, e aí vai subindo, tá? Para o pessoal ter uma noção. Aqui vocês veem o real arco americano também sendo um paralelo. Aqui vocês veem o rito escocês retificado, seus 6 graus, na verdade 4. E aqui, para os irmãos entenderem, tem uma parte específica que não coube, né? E aí eu sei que o público aqui nosso do podcast é bem eclético, mas tem um pessoal que gosta muito dessa visão esotérica europeia, que na maçonaria ela vai ter um abrigo e assim ela vai reverberar em coisas, por exemplo, a gente sabe que Crowley tinha um profundo relacionamento com maçonaria, era um maçom irregular que depois virou regular, porque a loja dele foi regularizado. Você tem uma série de ajustes com o Waite e a visão dele de rosacrucianismo, e que seria depois de algum tempo a Golden Dawn. Então você tem uma série de ajustes aí que são interessantes a gente conhecer, e aí nasce de um ponto bem específico que é chamado de Societas Rosicruciana. Ela não é uma ordem maçônica, tá? Mas eu gosto de manter ela aqui. Ela é uma ordem Rosa Cruz de estudo, ou seja, ela desconecta o aspecto mágico dela. Os rituais são encenados, eles não são performados, ele não tem uma ligação de magia, mas ela recruta seus membros que são mestres maçons e cristãos, óbvio. Então, é interessante conhecer essa parte. Na Inglaterra, você tem uma ordem martinista específica para maçons, né? Que aí depois ela vai dar os Cavaleiros Espirituais, que é uma ordem mais fechada ainda esotérica. E aí, geralmente, os grandes oficiais das sociedades, que são 9 graus, então, o pessoal que gosta de cabala, Deodeb aí, pô, tem 2 cursos. Todo ano eu prometo que eu vou fazer os cursos no Carnaval, e todo ano eu fico aqui no Carnaval do Rio pecando, ao invés de eu ficar lá estudando com o Deodeb, mas o pessoal vai ver que esses 9 graus, obviamente, estão conectados com a árvore da vida, e por aí vai. Os grandes oficiais das societas na Inglaterra, né, são irmãos assim bem velhinhos, realmente de uma caminhada maçônica bem expressiva. Eles são convidados por uma ordem chamada Ordem de Eri, que é essa ordem que tem essa folha aqui, e nos Estados Unidos ela é dada de maneira honorífica, dentro do que seriam os graus maçônicos aliados. Lembra dos graus maçônicos que são 5 graus? Na Inglaterra são 5, nos Estados Unidos eles têm uma mecânica bem interessante. O que eles fazem? Lá, qualquer grau novo eles jogam aqui dentro, então ele vira tipo um colégio de ritos vivos. E aí, outras ordens que a gente não falou da Inglaterra, porque a ideia também não é cansar vocês, até que a gente vamos agora abrir para o bate-papo, né, que aí você vai ter os crípticos, os cavaleiros maçons, mas aqui a gente só trouxe as ordens na Inglaterra e os ritos que estão presentes no Brasil. Então, Deodeb, acho que vale a pena de repente a gente abrir, se alguém tiver alguma dúvida, né, ver quem dormiu aí, mas a ideia era basicamente fechar isso. Deu uma alongada boa, mas é que é difícil, todo ano esse slide aumenta. Então, pessoal, mais uma vez agradeço aí a paciência de vocês. Deodeb, é contigo aí, cara. Tem que desmutar, né, Deodeb? Aqui, eu vou voltar para a gente, que aí eles vão fazer as perguntas aqui. Eu conheço, acho que 90% do que você passou, eu estou maravilhado. A tua explicação é 1000 vezes melhor que a minha em didática. Eu estou babando aqui, lembrando a dificuldade. Você ia falando e a gente sofrendo, porque eram os mesmos 30 caras para fazer tudo lá na... Então, o que eu carreguei para montar a loja, para montar o tempo e atrás, foi uma viagem nostálgica hoje. Então, pessoal do Mayhem, manda ver, Thiagão. Beleza. Se o Marcelo ficou encantado, imagina eu que não tinha nem ideia desse universo todo. Fabuloso, encantador. Só posso agradecer aí a palestra que você deu para a gente.
Uma coisa que eu fiquei curioso é assim, o que é que, para os maçons, o que é que valida alguém para falar, não, porque assim, todo rito ele tem uma origem histórica, né? De repente ele passa a existir. O que que valida uma pessoa para falar, não, esse cara realmente pode fazer um rito novo e pode colaborar e ele passa a ser seguido e passa a ser procurado. E outro não, esse cara é picareta, não pode inventar um rito novo. O que que justifica alguém fazer isso que seja uma forma válida para os maçons? Cara, eu acho a tua pergunta, assim, fabulosa e ainda bem que eu já me debrucei ela algumas vezes e a gente está entre amigos, eu posso falar assim, sem ter... Se eu estivesse dando essa palestra num ambiente maçônico, eu teria que ter um nível de cuidado, né, que aqui eu não preciso ter. E aí eu te digo uma coisa, uma ordem, no final do dia, para ela ser validada e aceita, é um ato político. Por que que é um ato político? Porque maçonaria, ela não tem certidão de nascimento. É óbvio que quanto mais imemorial, mais distante do fato histórico você está, melhor. É muito melhor. Né? Então aí você consegue cobrir aquele fato, que às vezes não é nem tão nobre, com a névoa da antiguidade. Sim, Né? você vê isso muito no Rosa Cruz, né? Mas assim, o que é legal na maçonaria? Você vê, por exemplo, a Telston. A Telston é uma ordem que tem 20 anos. Um belo dia. E eu brinco isso com o Thales, né? E tem um irmão aqui no Rio que também ele vem de religião afro. Né? Eu brinco aqui, eu falo, cara, um dia ainda vou fazer um rito de orixá, ou de religião africana de diáspora. Porque, no fundo, é isso, tá, Tiago? É um ato político. Então, é claro que o que acontece é o seguinte, vamos pensar no ambiente inglês, que é um bom referencial. Né? O nível de seriedade que aqueles irmãos estão ali imbuídos e a relevância do tema que você está criando, ele conta muito. Então, assim, você fazer um rito, né, na Inglaterra sobre a importância dos orixás, talvez não tenha tanta adesão. Então, ele tem que estar, de alguma maneira, convencionado com aqueles ambientes. Por exemplo, quando a gente trouxe a ordem de Telston para o Brasil, a gente teve que responder uma pergunta muito chata. Qual é o interesse do público brasileiro com o primeiro rei da Britânia? A sorte que eu e Masoli, a gente tinha feito esse grau nos Estados Unidos. Né? Tem um evento importante que eu ia quase todo ano, fui as 3 vezes para os Estados Unidos para essa parada lá, e a gente pegou o grau lá nos Estados Unidos, da Telstra. A gente falou assim, não é só o fato da história, que é importante para a gente gosta do seu país, para também não deixar o cara desconfortável, mas é porque você faz uma releitura lá do grau 1, grau 2 e grau 3, e a gente quer trazer esse conhecimento para um maçom brasileiro que não fala inglês, ou que não tem grana para viajar. Aí eu falo, não, beleza, vamos fazer aí, e obviamente tocou e foi. Mas você veja que a Ordem da Telstra ela tem 20 anos. Então, era um grupo de irmãos super bem intencionados, que tem sim um gabarito maçônico, ou seja, você não está falando de um cara que tem 6 meses de ordem, mas provavelmente o cara foi grande oficial, o cara está embasado, mas é um ato político. Se você falar assim, pô, Felipe, quais são os requisitos? Não tem. Efetivamente não tem. É justamente uma questão de seriedade. Uma discussão que a gente tem, cara, Deldeb passou por isso, que tem mais tempo aí, Thales também viveu bem essa discussão. A gente fala muito, ficou muito tempo, né, numa briga interna nossa, maçonaria entre potência, e a gente falava de regularidade. Fulano, apontando o dedo para fulano, que não era maçom por conta da cisão da década de tal, aqui para a gente não levantar nenhum peixe depois. Às vezes o cara pega um trecho desse, né, deve falar que o Felipe não falou que fulano é regular. Quando o planeta inteiro já não falava mais em regularidade. O planeta inteiro falava assim, fulano é irregular, fulano veio da gente. O que a gente tem que proibir é o cara lá no Paraná que inicia pela internet pagando em cheque no cartão de crédito. A gente tem que falar de clandestinidade. Então, para arrematar a tua pergunta, né, o que faz uma ordem, em tese, ser aceita, basicamente é o senso daquela ordem, ou seja, é um negócio interessante, tem início, meio e fim o ritual, a coisa tem um storytelling, porque o ritual é um storytelling, né, cara? Assim, ele é validado, ele é coerente, ele é conciso, assim, ele não é uma porra loucura qualquer que o cara inventou e assim está trocando patente para ganhar grau. Além disso, ele tem um crescimento estável, a coisa não é um ambiente de arrecadar dinheiro e de taxa de irmão para vender certificado. E as pessoas que estão ali são quem? Ah, cara, fulano, pô, Deldeb tem uma história aí no ocultismo brasileiro, porra, o cara foi grande oficial do Wagner em tal coisa, ah, Felipe é um grande oficial disso, daquilo, os caras fundaram, sei lá, a ordem de Xangô, né? E aí os caras estão trabalhando aquilo ali. E aí você vê que, pô, a parada tem início, meio e fim, você está num ambiente que tem interesse no tema, né? Muitas vezes, se você tiver ações de benfeitoria, é um negócio interessante que valida a seriedade, justamente você tem transparência financeira, ou seja, você não está cobrando R$5.000 a iniciação,
você está cobrando um valor que é acessível e coerente, R$100, R$200. Então, assim, tendo isso, ele é validado. E, geralmente, maçonaria, você vai estar trabalhando num que a gente chama... Né, a gente tem uma série de landmarks, dependendo da configuração. Existem alguns parâmetros que você deve seguir. E aí, obviamente, é o momento que a gente tem muito detalhe, muito carinho, porque eu, enquanto grande oficial, eu tenho uma posição muito clara. Eu acho que as mulheres podem, sim, ter sua maçonaria feminina. Acho que irmãos podem, sim, ter maçonaria mista. Mas a minha associação não permite acesso a trabalho de mulheres ou de irmãos que têm maçonaria mista. Isso não quer dizer que eu não considero as pessoas boas, tá? Isso quer dizer que é um modus operandi da minha associação. E eu, como grande oficial, tenho que defender isso. E aí, obviamente, se você faz uma ordem, se a gente vai fazer uma ordem maçônica aqui, que aceita mulheres, por exemplo, a gente provavelmente vai ter uma grande dificuldade de uma aceitação disso no mainstream. E é só isso que eu tenho a falar no sentido técnico da coisa. Se você perguntar a minha opinião pessoal, é a mesma da Inglaterra. Eu acho que é maravilhoso. Assim, você tem, no prédio da grande loja da Inglaterra, aluguel de espaço para lojas femininas. Então, o ambiente de convivência ele tem que ser extremamente harmônico. Mas, obviamente, por uma questão histórica, e somente histórica, né, o nosso modelo associativo não admite mulheres. E aí é um ponto de irregularidade nosso. Então, você tem alguns parâmetros ao longo da história. Por exemplo, geralmente toda reunião maçônica vai ter presença de livro de lei, né, que a gente chama, e aí o pessoal de Telemann, calma, segura um pouco, né, a gente está falando da Bíblia, né, a gente vai ter uma série de ajustes aí que são bons indicadores, mas te respondendo por fim, é um ato político de adesão e de congregamento de irmãos. Basicamente era isso que eu... Não sei se te respondi, mas assim, não tem resposta perfeitamente. Bom, Felipe, é legal, até o pessoal que está escutando, dá uma olhada que eu tenho uma palestra do César Bingardi sobre regularidade. E aí ele explica 2 horas por que funciona, quando é que é a maçonaria masculina, feminina, etc. E tem uma palestra do irmão Ivan, também da Memphis Misraim, que ele explica a parte francesa da maçonaria. Então ele faz as mesmas 2 horas de palestra, só que como é que isso funciona pelo lado francês, que é o misto. Então, para quem assistir, porque aí vai dar 6 horas de áudio, né? Mas vale muito a pena você tirar um tempo para escutar essas palestras em conjunto com essa aula que o irmão Felipe deu. Posso fazer uma pergunta? Primeiro, irmão Felipe, rapaz, estou encantado aqui com a tua jornada na maçonaria. Eu fiz o grau 33 lá no Rito Escocês, né? Passei por aquele período todo. E, rapaz, nós começamos em 22 irmãos e metade não chega no final de 1 grau, né? Agora, imagina fazer tudo isso daí. Pô, sensacional. Eu não gosto, né? Não, eu estou imaginando, fazer uma conta de padeiro aqui, essa história de um carro que você falou no casamento ficou barato. A quantidade de dinheiro é muito maior que isso. Mas, por exemplo, no meu caso, eu venho do Rito Escocês, né? E eu tenho interesse, por exemplo, em fazer os graus filosóficos na parte do Hare. É normal? Eu consigo inicialmente chegar lá e ser iniciado no filosófico deles ou não? Eu precisaria me filiar a alguma loja simbólica do Hare para fazer isso? Vamos lá. O pormenor do regulamento eu posso estar caindo num erro aqui, mas o meu entendimento é o seguinte, Ulisses, eu vou te dar um parâmetro geral. Você pode sim acessar o grau 4, porque você é mestre maçom. Né? Há muito tempo já não se fala mais que você tem que ser membro de uma loja simbólica do Hare, do Rito Escocês Retificado, que é o nome do rito que você falou. Né? No Hare não existe equivalência, ou seja, todos entram pelo grau 4, e a gente vai explicar a equivalência daqui a pouco, só fechar esse pensamento. Mas você precisa ser cristão. Isso é um... E aí, gente, eu brinco, né? Porque tem isso aí eu posso falar, o Thales lembra dessa reunião, tinha uma frase, os rituais do Hare, que é esse rito, eles são depositados na Biblioteca de Lyon. E aí o ritual, geralmente os rituais mais velhos, é uma série de repetições. Então eu falo, o Marcelo repete, e aí o Ulisses faz a pergunta. É como se fosse gago, né? Porque a oralidade é muito forte, você não tinha nada escrito, então os caras repetiam para decorar. É uma mecânica, você pode dar uma explicação esotérica, mas também tem uma mecânica prática. E aí a frase é assim, quem vem lá, né? Quem está aí para ser iniciado? É o Marcelo que tem tantos anos e
e é cristão. A resposta é essa, no ritual. Só que a pergunta é, quem vem lá, qual irmão que está chegando aí, qual a idade dele e qual a religião que professa. Só que a religião já vem escrita no ritual. E aí teve um cara, né, numa sessão nossa, que era candomblessista. Só que nesses graus de 1 a 3, né, você tem, obviamente, uma flexibilidade de fé, porque senão você está virando dogmático, e daí você não pode ser, a maçonaria não pode ter esse tipo de barreira, a não ser, e aí é uma discussão que obviamente a gente não vai levantar aqui, do ateísmo, mas assim, qual é a sua fé, não importa. E aí o irmão respondeu, o cara que estava perfumando ser humano, o Marcelo tem tantos anos e é cristão de Queto. E aí todo mundo começou a rir, porque estava todo mundo vendo o ritual. Daí estava escrito lá, cristão, e aí ficou horroroso. Mas é que assim, todo mundo também tinha medo de mudar um ritual que, em tese, gente, está depositado há 200 anos. E aí você vai mexer nisso, e obviamente você tem esses ajustes finos, principalmente do grau 1 ao grau 3. Você entra no grau 4, no rito escocês retificado, mexe escocês de Santo André. Fica um tempo lá rodando. E aí, talvez, e é talvez mesmo, você vai ser indicado para o grau 5, que é chamado de escudeiro noviço. Ali, a partir desse momento, é uma ordem interna, né, de profundo prestígio, e aí você vai passar por um estágio probatório, geralmente de 1 ano, se eu não me engano. Né, para você ser indicado, são 3, ou seja, você passa 3 anos no grau 4, mais 1 ano no grau 5, e aí você talvez vá para o grau 6. Tanto que no ritual fala que o grau 5 ele é reversível. Você pode voltar a ser só grau 4. Se você não atendeu os pré-requisitos. É justamente porque a história, isso aí dá para falar assim, cair em um tipo de profanação, né? É que você, para ser armado cavaleiro, que é o nome do grau, o último grau, que é o cavaleiro benfeitor da cidade de Santos, você tem que passar por um período de escudeiro. E aí você vai preparar e entender. Então, você vai preparar seu brasão, você vai ter um período de adaptação e de aclimatação naquela ordem. Né? Mas o controle, o acesso aos graus 5 e 6, isso é claro, está nas mãos dos grandes oficiais, na verdade, está na mão do prior. Tudo é assinado por ele. É um processo burocrático, lento, mas você pode sim. Né? Dependendo de onde você estiver, você me fala aí. Eu me desliguei faz pouco tempo da prefeitura, que é um nome bonito para o Estado, né? Vamos falar assim, né? Que é a parte de administração, né? do Grande Priorado do Brasil, né? Que hoje o nosso chefe é o Sérgio Grosso, um italiano que mora no Brasil, gente finíssima, um cara assim, super para frente, profundo conhecedor do rito, vai para a Suíça, que é o depositário do rito. Então, assim, vê onde você está, Ulisses, depois você pega meus contatos aí, cara, e a gente te indica e aí você segue, mas diferente do rito escocês antigo aceito, que é um processo duro, mas que você até calcula o tempo que você vai subir, no RER, porque o RER termina no grau 4. Essa é a história. Com a lenda de Santo André, que inclusive foi festa dele, acho que foi semana passada, né? Você fecha o entendimento. Eu brinco que o mestre escocês de Santo André é como se fosse o arco real francês. O Tales deu essa definição. O Tales foi venerável numa loja de rito escocês retificado. A gente brinca muito com isso para entender o irmão que já está, obviamente, iniciado. Né? E ali você fecha o grau 3, amarra ele bem, né? Tem uma mensagem bacana do Novo Testamento, mas aí o acesso para o grau 5 e grau 6 o buraco é meio mais embaixo, mas assim, não é um jogo de cartas marcadas, pelo contrário, é um processo extremamente justo, mas extremamente duro. Então você fica lá tendo que ter presença, tendo que participar da sua loja de mestre escocês Santo André, e aí o convite vem, mas demora, entendeu? Legal, valeu. E aí, para a gente a frase, Ulisses, a galera às vezes tem assim, pô, Felipe, como é que você foi 33? Eu falo essa porra assim, sem nenhum tipo de tato. Como é que você fechou todos os ritos? Porque dependendo do rito, eu tenho equivalência, eu tenho direito de ter equivalência. O que eu fazia? Né? Assim, eu fechei o 33 no brasileiro, no rito escocês antigo aceito, homologuei no adorinamento, pedi equivalência no brasileiro, então, assim, pulei os outros graus, e aí o que eu faço é o seguinte, eu tenho, depois de um tempo você começa a ficar, né, eu diria que, tem muita gente que fala que é obstinado, eu diria que é quase esquizofrênico, né, e aí uma missão que eu tive eu quero presidir todas as lojas, né, dentro da maçonaria, né, todos os modelos. Então, assim, eu tenho presidido todos os corpos na ordem inglesa, eu presidi todos, e aí no brasileiro, por exemplo, eu fui direto no 33, mas aí eu presidi agora o capítulo, né, que é o do 4 ao 18, e agora quero ver se eu consigo presidir do 19 ao 30, e depois do 31 ao 32. Que é justamente você tem a noção daquele rito, mas assim, eu pulei, tá? Eu fiz equivalência. Alguns ritos têm equivalência, né? Rito moderno tem equivalência, rito brasileiro tem equivalência, rito escocês tem uma equivalência que você homologa todos no mesmo dia quase, então se é 33 do brasileiro, você faz do 4 ao 32 de uma vez só, e depois você faz o 33 do rito escocês sem ter que esperar o tempo. Fiz a dorinamita, hoje eu sou
da área internacional, sou da área internacional, sou chefe da pasta no York americano, né, no grande capítulo do Real Arco, e no Adornamento da Celso Conselho. E aí, mas assim, eu não fiz os graus normais no pace normal, não. Eu entrei em equivalência, e assim, eu acho que é bacana. Depois você vai lá e lê o ritual e entende e vê isso. Mas eu gosto de deixar isso claro, isso, porque a galera às vezes fica com meio contato de falar, e eu acho que vale a pena falar. Cara, não, você vai lá, literalmente você entra com pedido e faz equivalência. É que às vezes os caras olham os graus assim, você vê o currículo assim. Isso acontecia muito. Eu ia dar a palestra, o cara lia o currículo inteiro, aí os caras abriam a porta e entrava eu, o cara falou: o cara vai chamar o pai dele, né, para dar a palestra. Eu falei: não, é que a gente faz essas coisas tipo. Quando eu fiz também, eu tinha acabado de me separar da minha primeira esposa e eu não tinha o que fazer em casa, então era de segunda a sábado, era todo dia em loja, né? Então, ainda mais com o malucão do Wagner e a galera da Madras, né? Então tinha coisa para fazer o tempo inteiro. Felipe, cara, eu vou finalizar, então termina a pergunta, porque aí eu vou fechar, porque daí a gravação, o pessoal do YouTube, cara, eles já tiveram uma aula maravilhosa, e daí a gente fica batendo papo aqui. Não, era só uma curiosidade, né? O Felipe comentou, né, que o Brasil é uma pérola com essa relação de ritos, né? E comentou algumas diferenças, né? Falando, acho que na Inglaterra você disse que tem no máximo 200 graus 33, né? Quando eu recebi o meu, de uma única vez, tinham 180 irmãos. Só para ter uma noção da diferença. Cara, mas assim, Ulisses, eu acho que assim, eu trago esses dados, né? E aí muita gente tem uma visão, cara, assim, do tipo, pô, cara, mas viu que absurdo, tão. E aí eu tenho então com um pouquinho de tempo aí, eu juro que vai ser rápido. O CBCS, que é o grau 6 do RER, é um grau extremamente elitizado. É literalmente o tesouro da maçonaria, do mainstream é mais difícil. Nos Estados Unidos, tá? O grande priorado da América é extremamente elitizado, no sentido de ser restrito, você ter uma carreira maçônica. E aí eu fui lá num jantar deles, em Washington, e aí eu fui com a carta do Wagner era o grande prior na época do retificado, e aí eu cheguei lá, o cara mais novo, depois de mim, era o Mazzoli, que é brasileiro também, e aí o Mazzoli tinha 45, eu tinha 28. Depois do Mazzoli, o mais novo era o grande chanceler do grande priorado dos Estados Unidos, da América, que devia ter 60 anos. Assim, era só parte grão-mestre, general do sei lá do quê. A maioria dos irmãos nos Estados Unidos vai para a Bélgica, porque é um problema interno deles de acesso que é muito complicado. E várias vezes, se você procurar em blog, então assim, não é questão de fofoca e tal, você vai ver que muita gente fala que o CBCS tem que ser fechado porque o 33 nos Estados Unidos está popular. Essa frase é comum. Tá? Então, assim, eu não gosto disso, cara. É uma parada que... A minha vida maçônica, muitas vezes eu caminhei para esse lado de ter muito grau, porque na minha loja simbólica tinha um cara, um coroa, né, que falava assim, porra, só 33 enchia o peito para falar, e assim, eu era grau 2, sei lá, grau 1, não era nem mestre ainda. E aí o cara falava, porra, cagando a onda. Eu falei, cara, um dia eu vou esculachar esse cara. Aí várias vezes, qual que é o seu grau? O cara perguntava assim, meio grosseiro, assim. E aí um dia, né, depois de alguns anos, eu falei, todos, tem acesso a todos. Aí o cara ficava meio sem graça, e aí eu comecei a despontar da minha loja, porque tinha muito esse preconceito. Então, o que acontece, cara? Quando a gente vê essa discrepância de número, porra, tem 200 só na Inglaterra, 33, eu acho que é o modelo ideal para eles. Eu não sou maçom inglês, eu sou maçom brasileiro. Então, eu gosto muito do nosso modelo, cara. Assim, eu ainda acho que poderia ser um pouquinho mais duro, do tipo assim, o cara, até para evitar a evasão do 33, eu acho que o cara tinha que chegar no 32, mas ter que ter presidido um corpo lá, loja de perfeição. Eu acho que ele tinha que passar pela presença de um corpo filosófico. Mas essa é uma opinião muito pessoal. Mas se você parar, e tem um artigo muito legal do Kenio, que ele faz as contas, o Kenio tem esse perfil mais analítico, que ele realmente vê, você pega os Estados Unidos também, obviamente pela dimensão continental, tem muito mais 33, você tem 2 Supremos lá, o Norte e o Sul, mas também é pequeno, comparado aos milhões de maçons que existem nos Estados Unidos, o número é próximo disso em termos de proporção, obviamente absoluto, é bem discrepante. Mas se você vê, cara, o que você falou, começaram 22, no final tinha você mais um. É claro que depois a galera chega e tal, o cara parou, faltou grana, faltou uma sessão, mas, cara, enquanto isso, você está indo uma vez a cada 15 dias, você está indo lá no Rio de Janeiro Antiga Seita, tem a sua loja simbólica, que na maioria dos lugares no Brasil é semanal, no máximo quinzenal. Minha loja simbólica que é um Allen, que é mensal. E todo mundo reclama.
E é mensal porque todo mundo lá é grande oficial em tudo. Então, durante a semana não dava para a gente fazer isso. Então, a gente fundou uma loja aqui no Rio para trabalhar uma vez por mês. Então, cara, essa percepção que parece que no Brasil a coisa é realmente no atacado, mas o nível de dificuldade é só você ver a desistência que você tem, do grau 4 ao 33. Eu fiz agora, lá, estava no 33 lá em novembro, cara, também tinha, sei lá, 130 irmãos, no meio da pandemia, então é um número alto. Tal. A galera, obviamente, pô, lá com máscara, tudo certinho, mas, cara, quantos começaram ali? Tinha gente do país inteiro ali naquela porra. Tinha gente do Pará vindo para o Rio, porque lá não ia conseguir fazer a sessão no Pará, entendeu? Porque tinha, sei lá, 15 irmãos só no Pará para receber daquela turma de 2021. Então, assim, cara, eu acho que é legal esses números impressionados, só tem 200. Mas, cara, me diz aí, você, Ulisses, quanto você ralou, entendeu? Então, assim, é um negócio que eu gosto de contextualizar, porque justamente os 233 fazem sentido lá. E eu te digo, com a vivência que eu vejo de maçonaria inglesa, é um problema interno deles, cara. Porque vira um jogo de carta marcada, ou vamos ser um pouco mais manso aqui, para a galera não ficar chateada, é um jogo de restrição, que, cara, você tem uma porrada de grande oficial que é 31, 32. Pô, esse cara não vale a pena ele ser 33, assim. E aí tem uma discussão que eu acho que é ruim. Um irmão chegar para você e falar, cara, você não pode ser. Não é questão de não pode, é o que eu preciso ser. Mas poder todo mundo pode. Então, assim, eu não gosto desse modelo, eu gosto muito do modelo brasileiro. Acho que ele pode sim ser ajustado para o cara dar valor aos corpos, que geralmente o cara pega o 33, e se ele não tem uma galera muito maneira igual que tem aqui no Rio e tal, ele sai, é natural o 33 parar. Porque deu tanto trabalho que ele... cheguei lá no final da linha, entendeu? Então, eu acho que, de repente, o cara ter presidido uma loja seria um negócio interessante. Mas esses números, Ulisses, eu sempre digo, quando assim traz essa reflexão, cara, eu acho que vale a pena. Porque, assim, mais de uma vez, o grande oficial da Inglaterra, que a gente vai lá para bebe e tal, por conta do meu trabalho, eu tenho essa facilidade de, pelo menos uma vez por ano, eu esbarro por lá. Então, assim, você conversa com os caras são até meio magoados, do tipo, pô, cara, assim, o cara tá há 10 anos no Rosecroix, presidiu o Rosecroix, virou grau 30, chegou no 31, mas assim, o cara é parte grão-mestre, sei lá de quê, e o cara não sobe pro 32. Então, assim, eu acho que é a mecânica deles, mas ainda assim lá dentro tem muita crítica. Então, é um negócio que é bom ter na agenda para isso em Londres, tá? Quando você vai para os cantos do mundo, quintal do mundo, pô, aí que não tem como acesso, porque é um inspetor, 33, o cara demora 15 anos para sair, aí ninguém sobe, entendeu? Então, eu tenho muito tato com isso, Liz. Acho que pelo menos é uma visão pessoal muito clássica minha de não ter isso. Excelente. Fechou com chave de ouro. Cara, essa vai ser aquelas palestras que a galera vai assistir várias vezes, e conforme o cara vai passando os graus, ele volta aqui. E te agradecer de coração, Felipe, porra, e tá sempre à disposição. Se quiser vir sempre fazer mais palestras, o Mayhem vai estar te recebendo de braços abertos sempre. E faltou a última pergunta para a gente finalizar, né? Como é que o pessoal te acha? Então, pessoal, é tipo Batman. Eu gosto de deixar isso bem claro, que é o seguinte. Meu e-mail é fácil, é meu nome, felipe@depaulo.com.br, né? Com certeza aí, a gente, quando jogar isso no YouTube, vai ter lá no descritivo, bota no celular, não tem problema nenhum. Né? O meu perfil no Instagram, pessoal, não se assuste, é um perfil voltado à violência urbana, né? Combate com faca. Então, se você veio parar aqui porque você queria ver o maçom Felipe no Instagram, tome cuidado, peço desculpa já. Né? Às vezes ali não sou tão politicamente correto, mas no Facebook você vai ver o maçom Felipe e o escoteiro Felipe, lá é bem mais tranquilo, né? Mas eu tenho esse trabalho dedicado lá no Instagram. Para quem gostou disso, a gente vê aí, de repente, com o Deldeb, deixar um cupom de desconto. O curso realmente é bem baratinho. Esse curso, de uma maneira muito mais estruturada, está gravado na Escola do Kenny. O dinheiro vai todo para o movimento escoteiro. Então, assim, acho que está 50 pila a parada. Tem lá o acesso, então a gente, de repente, faz um cupom de desconto aí, para a galera que está no projeto do podcast para trazer. Então, assim, todo o material que vocês quiserem de PowerPoint, o que eu tiver, cara, é só mandar um e-mail que eu mando para vocês esse PDF. Quiser imprimir para mostrar em loja, fazer um quadro lá, tem uma galera que gosta, que até que ficou bem bacaninha, tá à disposição, cara. A ideia é realmente, o Deldeb sabe, ele começou carregando piano, né? Ainda é um movimento muito clássico justamente de clarificar, né? De esclarecer isso, essa série de graus, essa série de caminhos para o maçom brasileiro, em especial. Então, vocês conseguem me achar aí por e-mail, Facebook. Meu Facebook é Felipe De Paulo, acho que não tem ninguém com esse belíssimo nome lá.
E aí, obviamente, vai estar aqui embaixo, né? Fazer igual aqueles YouTubers, assim, é só vir aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar aí o material. Mutado. Estou mutado. Perdeu o hábito, né? Para quem está acompanhando, então, os dados dele vão estar aqui embaixo. E para você que acompanhou a gente até agora, então, não esquece, segue o canal. Hoje eu nem vou despedir, né? Thiago está aí, Rodrigão, Ulisses, Robson e Thales. Agradecemos todos vocês que acompanharam a gente agora. Então, segue o canal, dá like e dá uma olhada. Tem mais 260 entrevistas. E, cara, tem muita coisa de maçonaria. Uma das coisas que eu me propus a fazer, que a gente vai fazer, é trazer um cara de cada rito que o Felipe falou para explicar o rito por dentro. Então, a gente já trouxe 2 ou 3, mas a gente está pegando uns caras bons para passar essa parte também. E a gente se vê aí, então, no próximo Bate-Papo Mayhem.